Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Dirigindo Empresas Podcast. E eu vou direto para os patrocinadores, porque eu sempre faço isso mesmo, fico enrolando, falando que eu não vou revelar quem que é o convidado, blá blá blá. Vamos lá, com o nosso oferecimento da Sede Zingeni, que é o nosso consultor de processos internos, né? Se você precisa melhorar sua produtividade e fazer render mais seu tempo, chama o Renan da Sede Zingeni, que ele consegue te ajudar. Afinal, quem não mede, não gerencia. Esse é o lema desse cara. Temos Venda Simples. Para você que tem uma equipe de vendas e precisa estruturar e melhorar a performance dos caras, é com essa empresa que você vai falar. Se você não tem uma equipe de vendas, é com esse cara que você vai falar. Se você tem uma equipe de vendas, já está indo bem e quer melhorar mais ainda, é com esse cara que você vai falar. E temos a CRM Seguros. O que é a CRM Seguros? É um software online para você agenciar, né? Gerenciar os seus contatos, né? Para você que é corretor de seguros ou tem uma empresa de corretagem. Você consegue fazer funil de vendas, controlar seus leads, fazer cálculo de cotações, você tem dashboards. Então fala lá com o pessoal da CRM Seguros que vai dar boa. E a W Suzuki Consultoria. A gente está para lançar aí a consultoria por assinatura, que é um formato para microempresários mesmo, a maioria está no Simples Nacional ou no MEI, em que você paga um valor mensal fixo e você tem a assessoria da nossa empresa, né, durante o período de 1 ano aí, que é o tempo de assinatura. Beleza? Qualquer coisa entra em contato com a gente que a gente te explica. E agora, voltando para a nossa câmera principal aqui, tô com um cara que, tô nervoso, velho. Sério, tô meio nervoso. Deixa eu mostrar logo ele aqui. Alguém conhece esse cara aqui? Fala aí, pessoal. Saddam, mestre, monstro, tatuador aqui da região, mas um dos maiores tatuadores, dono de um dos maiores estúdios de São Paulo. Humilde pra caramba. Já tô ligado que ele vai me zoar até umas horas aqui. Saddam, brigadão por ter vindo, velho. Sei que seu tempo é muito caro. Falei com seu agente, sua secretária. Os seus empresários. Conseguiu o seu passe. Eu que agradeço. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui perto de você e contribuindo com qualquer projeto seu. Sabe que as coisas que você fala, a gente vira verdade lá pra gente na empresa. Né? O Wagner, cara, tem muita culpa das coisas que dão certo lá na empresa. A culpa das coisas que dão certo isso é, bom, né? é ótimo. Bom, né? Às vezes tá perdido, você fala, Wagner, pelo amor de Deus, me salva. Eu falo que o Wagner é o nosso psicólogo corporativo, né? Como é que eu falo? Terapeuta corporativo. É o que me ajuda a dormir a noite tranquilo, assim, ó, sem acordar no meio da noite. Caraca, ferrou, tá pegando fogo lá no estúdio. Mas da hora, pra mim é sempre muito, muito legal estar com você, cara. Agrega muita coisa. Legal, cara, nossa, sem palavras. E realmente eu tô nervoso hoje, velho. Caraca, que pressão da bexiga. É por causa dessa roupa aí que você tá. É muito apertadinha. É muito apertadinha. Legal, cara. E aí, você quer começar por onde esse papo aí que vai durar uns 3 dias, eu acho? Vixe, Se deixar eu falar, você tá ligado, né, mano? Não para mais. Quer falar da história do estúdio, da sua história? É à vontade, aqui o papo é livre, viu? Cara, tem bastante coisa pra falar. Acho que a história de cada um sempre traz alguma mensagem por trás, né? Eu acho isso muito legal. Cada vez que eu conto a minha história, eu sinto eu percebo coisas diferentes, porque a cada dia que passa a gente vai ficando mais maduro e aí depende do meu estado ali de maturidade que eu tô, eu percebo e entendo diferente, né? Que legal, a própria história. É muito louco, porque a gente conta, muita gente tem curiosidade e tal, a gente conta e vai acontecendo. E pra mim, que eu comecei lá atrás, com 16 anos,
com 15 eu fiz minha primeira tatuagem e eu já desenhava. E aí quando eu entrei no estúdio, cara, eu me encantei por aquilo, porque acho que quem desenha já vai adorar ver. Eu lembro muito bem que eu vi um dos tatuadores, os tatuadores eram tudo uns caras assim mal encarados, sabe? Tipo os motoqueirão, mas não os Harley de hoje, né? Uns caras embaçados assim. Os abutres, assim, isso, sabe? antigamente mesmo, raiz, né? E eu vi o cara fazendo, trabalhando, né? E ele com um jogo de canetinha e lápis de cor e fazendo desenho. Eu falei, caraca, o cara tá trabalhando com isso aí, eu me divirto, né? Sim. Não é meu trabalho, eu já trabalho desde os 13. E aí eu me encantei e eu nem percebi o que aconteceu. Eu só sei que eu gostei tanto daquilo que eu comecei a ir atrás. Falei, quero fazer isso. Com 15 anos. E aí, todo mundo que eu pedi ajuda, principalmente esses motoqueiros aí, os caras falam, sai daqui, ó, moleque, só daqui, pirralho, vai encher o saco de outro. E eu fui nas meia dúzia de estúdio que tinha aqui no ABC, e ninguém quis ajudar mesmo, só que eu sempre fucei muito nas coisas, eu sempre descobri sozinho muitas coisas, sempre quebrei muitas coisas fazendo isso. Fuçando e Você era do tipo que desmontava as coisas pra... Muito, muito. Desde que eu quer ver, antes, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu já tinha minha bancada em casa, assim, bancada para usava coisa de solda, mexia com eletrônica, essas coisas, cara. Comprava revista de eletrônica na banca, sim, que já vinha com os componentezinhos, o jeito de você fazer, e eu seguia aquele passo a passo. E aos poucos eu fui. Com 14 anos, eu que consertava os freios do carro do meu pai. O freio? Tipo, trocava pastilha, coisa básica, sério? né? Pra quem é mecânico é básico. Você que nunca mexeu, cara... É básico até hoje, nunca nem usei, velho, caramba. Então eu sempre fucei em tudo, né? E isso me ajudou porque ninguém quis ajudar, e eu entendo, né? E era uma coisa meio obscura, tatuagem na época, não era bem vista, meu pai não podia saber e tudo mais. Preconceito danado, né? E eu fiquei dos 15 até os 16 querendo ir atrás, indo nos estúdios, era bem devagar mesmo, porque eu tinha escola, trabalho. E um dia, um amigo meu que também estava nessa vibe e ele desenhava comigo, ele falou, cara, eu montei uma maquininha de tatuagem. Eu falei, mentira! Caseira, tipo de cadeia o negócio. Eu falei, deixa eu ver. Aí eu fui lá na casa dele e era tudo assim, telefone fixo, né? Tinha que te achar na casa, então era tudo demorado. Aí eu fui até a casa dele. É mesmo, né, cara? Você para pensar, você falando do demorado é verdade, né? Tem até essa questão da comunicação. Então, era complicado. E aí ele, puta, beleza, eu vou aí. Aí eu fui lá, vi como era. E era um Frankenstein, cara, um pedaço de cada coisa, assim, tudo que era objeto tinha lá. Tinha abraçadeira, tinha um cabo de colher, tinha uma lapiseira Pentel. Era Pentel. De marca ainda. Já custou caro. Uma bombinha aquelas bombinhas que bombear oxigênio para o aquário. Tipo de aquário, né? Enfim, tinha... e aí eu montei uma também, ele me mostrou ali, eu vi, eu montei igualzinho, Durepox, tinha que ter, né? Nossa. A gente era quase um hippie, né? Enfim, montei a máquina e peguei agulha de costura, fiz um traço na minha perna, falei, caramba, o negócio funciona, viado, caralho. Fiquei muito feliz, velho. Só que tudo escondido do meu pai, né? Tá. E aí o que eu comecei? Isso foi com 16, em 92. Limpou a agulha, pelo menos? Passei fogo. Tá bom, cadeiro meu negócio. Era complicado, cara, porque eu não tinha noção nenhuma de biossegurança, de nada, né? Sim. Eu vi que, cara, meu anjo da guarda trabalhou muito, velho. E o legal que eu vejo, assim, é que esse lance hoje, tipo, sei lá, uma mensagem disso quando você gosta de alguma coisa, cara, você não desiste por qualquer obstáculo. Porque eu não tive apoio, meus pais não podiam saber, não tinha material, não tinha onde comprar máquina de tatuagem. Você não tinha. Hoje você tem em qualquer lugar. Mas não tinha nem na Galeria do Rock, que era o ambiente disso, não tinha gente que vendia uma máquina, né, profissional. Nossa, a Galeria do Rock é mesmo. Então, nunca... Se é uma coisa que você gosta, cara, você tem que ir atrás que você vai conseguir fazer funcionar. Só que você só vai conseguir se você gosta. Então muita gente entra numa profissão, alguma coisa, e no primeiro obstáculo, ou almeja alguma profissão nova, e no primeira pedra ele para. Eu tive milhares de pedras para parar, milhares de motivos para parar. E como eu gostava muito, aquilo podia até doer na hora, mas no dia seguinte eu estava lá querendo fazer de novo, sabe? Você fala assim, né? O
cara que para ali no primeiro obstáculo, às vezes não é nem falta de vontade. Talvez ele não seja muito aquilo que ele tá tão afim, né? Exatamente. Entendi, Talvez ele não seja exatamente aquilo que ele quer. Eu tenho, hoje a gente tem a escola da tatuagem, que online e presencial, a gente já formou mais de 2.000 alunos, cara. Já passou dos 2.000? Só que aí eu percebo isso, que tem alguns alunos que vão lá, fazem um curso, terminam, viram tatuador, sustentam a família com aquilo. Então, pô, é sensacional pra mim. É uma honra pra mim, cara, você mudar a vida, transformar a vida das pessoas. E tem alguns que fazem o curso mais ou menos, não assiste tantas horas, não participa, daqui a pouco você vai ver, o cara mudou, ele não quer ser mais tatuador, virou barbeiro, ele vai tentando alguma coisa até se achar. Mas realmente porque não era exatamente porque aquilo, que ele estava afim mesmo. Né? Porque acho que a gente as pessoas só se movem por coisas que elas valorizam e gostam mesmo, né, cara? É legal que agora você comentou, velho, só fugindo um pouco do que você está comentando, filosofando aqui. Quando a gente gosta muito do negócio, a gente fica meio apaixonado, né? A gente fica meio, né, meio enuviado na cara, fica meio cego. E eu acho que essa própria inocência nossa, né? Vamos falar assim, a ingenuidade, né? Do tipo, puta, vai dar certo pra caramba. Nada dá muito certo nessa vida, né? Então é meio que ingenuidade, né? Mas é isso que faz a gente perseverar, perseguir, né? Tô até pensando aqui quando eu comecei consultoria e tal. Eu sinto muito isso. Vira uma ingenuidade, uma inocência, assim. Mas de você, sei lá, não ver as maldades, não ver as coisas ruins e ver o lado bom. Então, eu fazia 10 tatuagens para conseguir uma sair mais ou menos com aquele tipo de equipamento ou de conhecimento, né? E mais ou menos assim, bem ruim, mas... E aquilo me deixava feliz. E eu vejo... Hoje a gente tem muito aluno, e aí o aluno manda lá no grupo, que a gente dá o suporte e acompanha eles... Falar, minha primeira tentativa de tatuagem, né? Às vezes ou é na pele humana ou é na pele artificial. Estou frustrado. Olha, não saiu legal, não saiu como eu queria. Mas eu dou no meio. Eu falo, meu filho, sua primeira, você quer que saia como? Vai sair uma merda mesmo, velho. Porque você tem que fazer as pessoas pôr o pé no chão e entender. Porque quando ela sabe, puta, vai sair uma bosta. Aí o próximo sai um pouquinho melhor, o próximo sai um pouquinho melhor. E muitas vezes elas não percebem a evolução, enfim. Se frustra antes. Tá, né? Lá, se frustra antes de começar, de dar o primeiro passo. Muitas vezes a pessoa tá ali tentando, e tem gente que tenta 3, 4 vezes e já consegue chegar no resultado. Tem gente que tem que tentar 20 vezes. E aí eu faço o papel de falar, vamos fazer o seguinte, você tá na 8ª tentativa e você tá aí reclamando. Compara com a primeira. Aí a pessoa bota fé, porque dá pra ver, uma evolução sempre dá, né, cara? E tem vários aspectos também, né? Porque tem cara, igual você falou, tem cara que já desenha muito, né? Ele já tem a coordenação motora, a questão muscular, né? Tudo mais. A mente, né? De um desenhista, de um artista, falta a habilidade com aquela maquininha específica, né? E aí, quando o cara faz, aí o coleguinha do ar fala, porra, já saiu? Nossa, eu sou um bosta. Aí o cara... eles se comparam muito, né? O pessoal se compara muito, porque tudo dentro de um grupo, né? O que eu mais ouço é falar, tô atrasado. Em relação ao quê, né? Tá atrasado. Mas a gente está lá mais para, assim, claro, ajuda tecnicamente, mas motiva muito eles, porque faz eles abrir o olho. Outro dia, uma aluna falou, eu acho que eu vou desistir, minha impressora de decalque não funciona. Cara, decalque se tira a mão. Essa é a forma certa de tirar decalque. A impressora é um auxílio para você tirar mais rápido e tudo mais. E aí a pessoa vai desistir de uma profissão porque a impressora não funciona. Você pode repetir isso, por favor? Decalque faz como? Decalque é feito à mão. A mão, tá. Então se chutar a impressora todo dia não é bem o caminho, né? Exatamente. Vira e mexe, a gente tem problema com a impressora. A impressora é foda. Eu tive muito problema até acertar algumas lá, mas mesmo assim, como a gente usa tinta para decalque na impressora, não é apropriada, uma gambiarra, né? Mas já existe coisas que funcionam bem. Mas tem umas tintas mais baratinhas que queima a tua impressora. Aí você perde uma impressora. Então tem o jeito certo de fazer, tem a tinta certa. Até você descobrir. Aí você já queimou muita impressora, já fez decalque errado. Mas mas acho que é isso. Hoje acho que a facilidade que tem hoje faz as pessoas ficarem, não sei se é mais preguiçosa ou não se empenharem mais. Imediatista, e no fim, talvez. Imediatista bastante. Mas no fim, se você gosta muito, cara, não tem jeito. Você vai fazer o que tiver que fazer. Você vai brigar com a tua mãe, com teu pai, vai deixar escondido. Filho, 3 anos escondendo do meu pai. 3 anos? No dia que ele ficou sabendo, eu tomei um cacete, velho. Mas foi bom.
porque aí eu podia fazer em casa depois. Ah, bom, Liberou. pensei que você gostava de apanhar, mas... Não, liberou. Foi lindo. Porque ele não tinha o que fazer, eu já fazia. Então ele preferiu que eu ficasse em casa. E aí eu consegui um cantinho na garagem e fazia lá, porque eu fazia na casa dos outros. Ah, foi aí que você começou a fazer tatuagem na garagem? É mesmo, nunca parei pra pensar, porque se seu pai era contra... Eu comecei em 92, aí em 95 que eu comecei a fazer na garagem. Não é mesmo. E acho que eu nunca te perguntei, a sua primeira tatuagem, não que você fez, mas que você foi tatuado. Foi com quantos anos? Com 15. Foi a primeira vez que eu fui no estúdio, com 15 anos, que eu me encantei. Ah, é isso que você tá falando, então. Quando você foi no estúdio, foi fazer a sua tatuagem, você falou, cara, eu quero ver isso aqui. Nossa, o cheiro do estúdio, eu lembro até hoje, que é uma mistura de tinta de tatuagem com álcool, que tem essa parte, né, pra limpar, tá? de hospitalar e tem a parte artística, cara. Eu lembro até hoje, é muito memória, assim, me dá. É muito louco, é muito louco. Teve uma tatuagem que você mesmo fez? Tive. Em 98, a Isis nasceu. 99, um ano depois, eu fiz uma na perna, que é uma sereia, que a gente chamava ela de sereia, não dá pra ver, mas tipo, eu dobrei a perna aqui assim. Você mesmo fez? Fazer, né? Aí... Mas já 99, né? Já tinha já sabia alguma coisinha, assim, já dava pra... Não, fala a verdade, você tatuou só pra poder falar assim, eu tenho uma tatuagem do Saddam. Antiga. Você acredita que teve um cara que mostrou uma tatuagem velha minha de 25 anos atrás? Eu falei, vamos cobrir essa desgraça aí, pelo amor de Deus, né? Ele falou, não, isso aqui é relíquia. Eu falei, Ele considera a sua história, que da hora, velho. Exatamente. Falou, não vou cobrir nunca, vou fazer uma não, é relíquia. Eu falei, olha, que da hora, achei muito louco isso daí, achei muito louco. E agora falando sério, eu sei que você é humilde demais pra reconhecer algumas coisas, mas o nível que você, quando eu falo você, é o estúdio, né, a marca, tá dando e tal, e chegou um ponto de virar quase que uma grife, né, da galera falar, não, isso aqui é do Saddam e tal, né. Já rolou assim, antes de eu te conhecer, de eu ver isso aí, né? Tanto até quando eu fui entrar em contato com você na época do Sebrae, né? Pra te trazer pra um programa lá, falei, puta, eu vou falar com o Saddam, velho, e aí, o que eu faço? Cara, eu não tenho nem noção dessas coisas, cara. De verdade. Você é muito natural. Pra mim é muito natural, converso com as pessoas normal, trato com pessoas normal. Inclusive eu fico até na rua e na academia, os lugares que eu tô, tipo, tentando, se tiver alguém encarando, e aí, mano, beleza? Porque às vezes é alguém que eu conheço e pra não ser arrogante, sei lá. E aí eu fico atento a isso, né? Mas pra mim é normal, velho. Eu não consigo... Não sei, cara. Não consigo absorver isso dessa forma. Pra mim é uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa normal, acessível, todo mundo. Você é da velha guarda, né? Você zoa todo mundo igual também. Né? mas a grife, a marca Saddam existe hoje, sim, e já há um tempo. Porque eu percebo que as pessoas falam... com quem você fez tatuagem? Eu fiz lá no Saddam. E não foi comigo, foi com alguém do estúdio. Sim. Às vezes elas até falam, não foi com o Saddam, mas foi lá no Saddam, sabe? Mas a maioria usa o nosso nome, assim, como o principal. E isso daí é sensacional, né, cara? Você tem uma marca que as pessoas gostam e querem e põe você como qualidade, né, cara? Isso é animal, velho. Posso te contar um negócio, cara? Isso aí não deu tempo da gente se conversar ainda, eu te contar. No episódio passado, né, acho que uns 2, sei lá, 3, não sei a ordem que a gente vai soltar isso aqui, mas veio o meu professor de corrida, né, ele é meu treinador. A esposa dele tem uma tatuagem do seu estúdio. Que da hora. Feito lá. E ele, no podcast, ele contou a história dele, o percurso de como foi ele cumprir um Ironman. Então, foi um ano de batalha. Que da hora. Negócio... Não, superação atrás de superação. E ele pretende, ele tem como objetivo fazer uma tatuagem referente ao Ironman, que é um marco na vida dele. E adivinha onde ele está se preparando para fazer a tatuagem? Que da hora. No seu estúdio. Que da hora. E ele falou isso na hora que ele tava... Que a gente já tinha parado de gravar. A gente tava despedindo dele. Aí eu não sei o que eu comentei, que eu falei, acho que eu vou chamar o Saddam pra vir aqui. Ele, preciso te contar essa história, meu. Que da hora, velho. Eu acabei de contar, eu nem sei se ele deixa. Você estraguei alguma coisa. É muito comum a gente fazer tatuagem de Iron Man, porque é uma superação animal, né, cara? É animal. E a galera tem orgulho, né, disso, né? E a tatuagem, cara, é exatamente isso, contar uma história que a pessoa vai olhar e falar, caraca, mano. Conta uma história animal aí, vai. Já ouvi algumas suas aí, mas
cara, de tatuagem, assim, que você achou do Ah, tem várias, cara, tem várias. Hoje mesmo foi uma que você possa contar, né? Eu sempre separo um dia da semana para fazer as criações dos projetos, porque antes o que eu fazia? Eu estava tatuando, chegava, eu quero fazer uma tatuagem com você. Falava, o que você quer fazer? Um samurai, aqui, desse tamanho, sai tanto, beleza e tal. Era meio frio e não refletia tudo o que a gente realmente, o potencial que a gente tinha, que a gente fazia. Sim. Quando eu entendi que a tatuagem é muito além de um desenho na pele, que ela conta uma história, que ela conta um laço de amor, que ela é um ingresso para de um grupo social, né? Para participar do grupinho, é verdade, né? As pessoas que fazem tatuagem de rock, de moto, não sei o quê, eles estão querendo falar, cara, eu faço parte disso, né? Verdade. Então existe sempre um motivo e um significado. E aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu não posso ficar entregando tatuagem que a pessoa traz um desenho e a gente não se aprofunda nisso, né? Às vezes sempre existe um motivo. E aí eu comecei a agendar um dia para fazer esses atendimentos, para fazer um projeto e coisa que eu fazia em 5 minutos, quer dizer, que eu passava o orçamento em 5 minutos, mas sem criar nada, só falando. Hoje eu levo 2 horas para fazer, mas eu sento com a pessoa e bato um papo, que a gente está conversando aqui, vai falar da vida, falar de tudo, eu tento me conectar bem com coisas que a gente tem em comum. E aí você vai entendendo que raio que levou aquela pessoa a sair da casa dela e procurar um estúdio de tatuagem para fazer uma tatuagem, sabe? Que legal. E muitas vezes esse motivo nem ela sabe. Você começa a pegar nas entrelinhas, cara, no que ela não diz. Tipo, no que ela não diz. E você interpreta as histórias. Hoje foi o Rafael lá. Olha que louco, velho, como esse universo conspira, né? A esposa dele, Glaucio, já faz tatuagem com a gente há muitos anos. E a gente acompanha a vida inteira dos clientes, é muito legal, né? Então, antes dela ser esposa dele, depois quando eles namoravam, ela ia no estúdio, ele ia também. Agora eles foram com o filhinho de 2 meses lá, né? Nossa, louco, cara! Muito louco. E na última vez que eles foram no estúdio, que já faz uns 3 anos já... Não faz mais. Foi antes da pandemia, se eu não me engano. Então não faz mais. Bom, enfim. Ela foi tatuar e ele acompanhou. E naquele dia estouraram o vidro do carro dele, tentaram levar. E a gente correu lá. E foi, quer dizer, correu. A hora que ele falou, mano, preciso de ajuda porque eu não consegui ligar o carro e tal. Mas estouraram perto do estúdio, é isso? Na rua. Ele estacionou na rua, né? Putz, acho que não devia ter vaga no estúdio. E era na rua lá da Faculdade de Direito, que isso acontece lá. E aí a gente ajudou muito ele ali, tava chovendo, fechamos o vidro com o plástico filme, e eu consegui umas ferramentas para ligar o carro de novo, e como eu sempre fui fuçado, eu sabia fazer ligação direta, porque eu fazia quando eu tinha 16 anos nos carros do meu pai. E eu dei trabalho para meus pais, velho, meus pais. E aí, cara, aquilo gerou uma conexão muito forte entre a gente, e principalmente dele para nós, porque, cara, tipo, ele mesmo eu não conhecia muito, mas ela. E eu parei de fazer porque que eu estava fazendo, né? Que estava fazendo uma tatuagem lá e tal, e a gente foi ajudar, e isso é da nossa natureza. E aí ele chegou hoje para fazer a primeira tatuagem dele, que ele não tinha. Então até então ele não tinha. Só ela fazia. E ele veio, ele é da Zona Norte de São Paulo, né? Então nossa, ele veio de longinho. E ele não tinha dúvidas que ia fazer com a gente, os valores, tipo, para ele falou, não, vamos fazer. Mas a história era muito louca, que era o seguinte. Ele falou, cara, eu quero pôr a minha avó, eu quero pôr a minha cachorra e eu quero pôr o meu filho. Caraca. Na minha cabeça já montou, cara. A avó é o que deu a base pra ele, que trouxe ele, tornou ele um homem, tá ligado? E que ele vai passar essa caminhada pro filho dele, né? E o cachorro é quem fez isso tudo ser mais suave e ajudou a acompanhar ele. E aí veio uma história dessa na minha cabeça e eu comecei a montar, e a gente montou, a avó já é falecida, a gente pusemos ela no alto, olhando para baixo, com umas nuvens, e aí embaixo tem a cachorra, tem as pezinhos do filho dele, com o nome, algumas informações, e embaixo de tudo tem um caminho, como se ele estivesse trilhando todo esse caminho, e uma silhueta dele, a esposa e o neném no colo e o cachorro. Louco, olha, então, tô arrepiando. É muito louco, cara. Conta a história dele. Aquele desenho não vai servir para mais ninguém. E sim, daqui 50 anos, quando ele olhar no espelho, ele vai se orgulhar daquilo. Sim, é verdade. Porque a arte, para mim, é uma coisa que, quando você olha, gera algum sentimento nas pessoas, claro. Né?
Então, isso daí Isso é uma animal, coisa legal, cara. né, cara? Porque é diferente de você escrever o nome da ex, né? Porque aí você vai olhar e fala, puta, e agora? Vou ter que desenhar verdade, é verdade. uma casa aqui pra cobrir o negócio, né? E você pega a sua própria história, não é inegável que você vai querer aquilo ali. É né? animal, é animal. E a esposa dele tava lá, ela falou, Sadam, põe meu nome aí, põe um G em qualquer lugar aí que eu não quero saber, hein? E não sei o quê. E ele assim, não sei o quê. Aí eu falei, aí eu dei essa ideia de fazer eles de silhueta, andando, uma família, né? Mas, cara, é muito legal essas histórias pra mim. A pessoa vem falando assim alguma coisa e você consegue ressignificar aquilo, transformar aquilo numa história. Você monta os pontos, sabe? Eu acho que eu vou até compartilhar um negócio que talvez é um pouco do que você está comentando, e eu não sou tatuador, mas tem um ladinho artístico ali. Eu senti um pouco disso quando a gente foi mudar pro estúdio de hoje, na casa. Que a gente ficou pensando, né? A gente aumenta a empresa, diminui a empresa, vai ser só o Sadam numa caverna fechada ali. Ou não, vamos dominar o mundo, como é que foi? Aí a Fabi, né? Sempre com as ideias incríveis e que tipo, você olha e fala, meu, será que a gente vai dar conta, né? Aí vocês vieram com a ideia e falaram assim, cara, eu acho que esse local que a gente tá não tá legal, a gente precisa mudar. Aí eu pensando, tá, vamos para um menor então, né? Tá na época meio de pandemia ainda. No meio da pandemia ainda, né? Aí ela vem com a foto. Você, né? Você e ela vem com a foto da. A gente olhou essa casa. A casa é enorme, ela tinha tipo uns 4 andares, só isso. Não, o antigo estúdio tinha 300 metros quadrados, a casa tem quase 800 metros quadrados. É mesmo? É. Puta, eu nunca parei de pensar nessa comparação. Pronto, é isso aí, é essa comparação. Quase aí. o triplo. E eu queria morrer, né? Que eu falei, cara, como é que eu ajudo o cara a planejar isso aí, né? Não sei como fazer isso. E, cara, montamos um plano e tal, né? Fizeram até um lançamentozinho que tinha a ver com 21 dias. 21 anos, história, né? 21 Porque a gente tinha anos. 21 anos de estúdio montado. Fez um post por dia, não sei o quê. Cara, eu lembro daquele conceito que você ficou lá um tempão desenhando um dragão. E aí você queria que a casa, né? Pra quem não sabe, ela tem uma arquitetura muito legal, né? Ela tem se fosse não chega um porão, mas ele é abaixo do nível, aí tem uma escada, aí tem outra escada, aqui tem uma recepção, aqui tem outra escada, aqui tem umas quartos que são estúdios, aqui tem outra escada. E tem esse formato de vários níveis, né? Vários pisos, assim, entrelaçando. Aí eu lembro que você mandou um desenho e falou, o que você acha? E era tipo, aquela do dragão, né? Um dragão que pegou o formato da escada e não sei o que, transformou esse negócio. Eu falei, nossa, que doido, né? Criou tipo um conceito mesmo dentro do estúdio, em que a pessoa vai subindo os níveis, etc. Quando eu pisei o pé, pela primeira vez nesse estúdio aí, depois de reformado, né, cara, puta, mas arrepiou tudo, né? Como é que você fala? Arrepiou até os cabelos do rabo, né? Eu falei, caraca, velho. E aí eu, com aquela vergonha da porra, o olho começou a dar aquela mareada, né? Eu falei, meu, o Sadam vai falar assim, o que tá acontecendo aí, né? Tá emocionadinho, né? Eu falei, e eu, caramba, meu, arrepiou tudo, assim, ficou animal, assim, o projeto, o estúdio e tal. O conceito também, né? E aí eu acho que agora que você veio comentando essa história da tatuagem, que eu fui fazendo essa ligação da história, né, que foi contada através dos degraus, do conceito, e até a superação, que a gente estava numa fase também que cada dia que eu voltava no estúdio a gente tinha que fazer de novo o planejamento, coisa de rota. É verdade, né? Tava difícil pra caramba, né? E ter essa como chama? Uma coisa física, né? Que consolida palpável, isso, palpável, é legal pra caramba. Então deve ser mais ou menos isso que deve rolar com a tatu, né? Exatamente. Porque se eu falar, pensa num dragão, alguma coisa, cada um pensa no seu, né? A hora que você traz para um projeto de verdade, depois vira tatuagem, aquilo é exatamente isso. É um conceito, um projeto, uma história que vira real, e o mais louco é que é o resto da vida na pessoa, né? Então, isso para mim, assim, a gente faz isso eu faço isso, todo o pessoal da equipe lá tá muito alinhado com essa missão que a gente tem, que é, cara, fazer as pessoas felizes com a tatuagem e fazer eles gostarem dela o resto da vida, já que ela dura todo esse tempo, né? É verdade. E realmente, você falou da equipe, né? Foi um estúdio também feito mais pensando na equipe, né?
de ter uma identidade, de permitir o artista ter um espaço dele, que ele pudesse decorar, né? Sim. A Dani, né, dominou a sala dela lá, um jeito zen dela. Sim. Lá. Cara, galera, a ideia é fazer lá ser uma terra fértil para cada um plantar sua semente e florescer, né? Florescer, tanto é que era a ideia né, a escola da tatuagem, ela é o primeiro nível, né, de propósito, né, pro cara subir, né, e tal. É animal, cara. A gente criou a escola, eu criei a escola em 2014 justamente porque eu estava com dificuldade de achar mão de obra que tivesse esse alinhamento mesmo com os valores da empresa, né? Eu acho que isso é uma dificuldade geral dos empresários, alinhar mesmo, mostrar para o funcionário que é esse caminho que a gente trilha e é isso que a gente acredita. E se você acha legal, vem comigo, né? Se não, não fica mexendo o saco, cara. Vai fazer o que você quer e eu arrumo alguém que acha isso legal. E a ideia, quando eu montei a escola, foi justamente... Eu via que eram profissionais habilidosos, né? Eles sabiam fazer tatuagem. Mas eles não tinham essa responsabilidade comercial, corporativa, de chegar no horário, coisas básicas mesmo. Porque o cara é mais artista, quer ser livre, só que se ilude quem acha que vai virar um artista livre, né, cara? Porque a partir do momento que você combina com o cliente alguma coisa, você já está preso àquele horário, aquele cliente, aquilo tudo mais, né? Sim. Se você marcar com o cliente um horário e chegar 2 horas depois, você já vai se queimar e não vai ter mais cliente. Então, engana-se quem acha que vai fazer o que quer da vida quando vai virar tatuador ou qualquer outra coisa, qualquer outro profissional liberal. E aí a escola foi justamente para isso, para eu conseguir falar, cara, eu preciso dar um jeito de fazer esses caras entender isso, cara. Eu não posso deixar essa profissão virar um monte de baderneiro, velho, porque é uma parada... E era um mundo que já estava mudando, né? Não era mais o mundo de quando você começou, né? E aí tava muita gente aprendendo a fazer tudo. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de ensinar o cara a ser um profissional completo. E, em contrapartida não, e ao mesmo tempo, eu aproveitar essa mão de obra para mim, né? Porque eu que estava tendo dificuldade de achar gente que se encaixava. E você não teve nenhum momento que você teve receio de falar assim, eu vou fazer eu vou treinar concorrentes? Não. Não, né, cara? Não, porque, eu nunca te ouvi falar isso. Porque foi muito louco, assim, quando me negaram ajuda, eu pensei, cara, o que eles estão com medo, velho? Tipo, 16 anos, eu não sei nada, os caras estão há 10 anos na tatuagem, estão muito além de mim, cara. Não vou nunca pegar eles e chegar, né, perto, né? Talvez o cara que te falou não, tá assistindo e tá falando assim, viu? Por isso que eu não ajudei. O cara virou referência. Então, verdade. Mas assim, o que acontece? A maioria da galera das antigas sumiu, ficou pra trás, arrumou até outro trampo, porque não acompanhou tudo isso, né? Mas eu vejo assim, que isso é uma frase que eu falo muito para todo mundo, que o sol nasceu para todos. Então, se você conquistou um cliente, cara, ele é seu, ele não é meu. Então, não tem como eu achar que eu perdi um cliente para você. Eu não perdi, ele não ia ser meu, cara. Eu meio que penso assim... Até quando você perde um cliente mesmo que era seu, vai para outro, você então, perdeu, exatamente. né? Boa. Você deixou de atender, alguma coisa. Alguma coisa você fez, você perdeu. E a pessoa tem mérito, então não adianta eu ficar chorando. Então o que eu faço? Eu trabalho para eu conquistar e ter uma fidelidade dos meus clientes. Isso funciona, cara, porque eu tenho cliente que faz tatuagem comigo há 25 anos, cara. E não 1, 2, eu tenho vários. E quando eles param de fazer, eles mandam os filhos. Que já estão grandes. Então, assim, eu sinto muito isso, cara. Eu não tenho medo da concorrência, sabe? E eu vejo hoje, por exemplo, claro que eu respeito todos os estudos e respeito o trabalho deles como concorrentes, que podem ser, mas para mim os maiores concorrentes hoje são agências de viagem, de turismo. Meus clientes falam, cara, não vou tatuar porque eu vou viajar. Eu vou para Itália, eu vou ficar uma semana não sei aonde, uma semana não sei aonde. Então eu perco, assim, né? Deixo de fazer aquele faturamento daquele mês, daquele dia, para viagens. Por questão do bolso, né? O seu concorrente é o financeiro ali, né? Exatamente. Então são outras coisas que o cara muda, assim. Eu já ouvi, por exemplo, falar, puta, cara, comprei um carro agora... E eu me endividei, eu não vou conseguir fazer. Não me endividei, mas enfim. É o financeiro, outro foco, né? Mas eu vejo muito isso, assim, essa concorrência ser de outros setores, sabe?
E tem a questão da experiência, você falou da viagem, mas a viagem também, não só financeiramente, mas a viagem também pode ter uma conotação de experiência, né? Eu quero ir pra Disney, quero ter a experiência da Disney. Animal, E o seu estúdio, a gente já vem trabalhando um tempão nisso, né? Porque a gente já tá na magnitude de falar da experiência, né? Exatamente. Do cara. Pô, por acaso eu saí com uma tatuagem lá, mas, foi uma experiência que foi incrível, né? Então é isso. Aí a escola foi para isso, para conseguir formar essa galera. Aí em 2014, aí a primeira tatuadora que eu consegui formar, ela foi a Dani, que ela fez o curso em 2019, então eu levei 5 anos para conseguir fazer isso direito. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Porque eu não sabia ensinar. Eu não sabia ensinar, eu não sabia... Eu sempre tive aprendiz no estúdio, era trauma, né? Não me deixaram, eu passava os moleques lá, falava, vai moleque, bisonhento, entra aí, vai. Eu falava, nossa, me ensina. Era mesmo, um monte de molecada nova. Me ensina, eu falava, vem, punha todo mundo pra dentro, eu ensinava. Batia a cabeça muitas vezes, porque às vezes o cara não queria aprender, eu queria Tava ser mal intencionado. mal intencionado. Teve uma série de situações. E desde 2002, que eu tô trabalhando full time na tatuagem, como o sustento nosso, eu sempre tive aprendiz, sempre. Só que hoje, cara, vou te falar que tipo 99% desses caras são tatuadores e são bons tatuadores. É muito legal. Ainda dá um orgulho, legal. Né? Fala aí. Dá um orgulho. Você tem mais filhos do que cantor sertanejo. Muito mais. São muitos. Mas foi dando certo. Eu fui aprendendo a ensinar, eu fui aprendendo a fazer um plano de carreira para a pessoa, a tudo, né? Antes eu só largava o aprendiz lá e falava, você vai estar aqui dentro, você vai aprender. Mas não, eles são como alunos, você tem que passar um plano semanal de lição de casa que eles têm que fazer. E hoje hoje a gente tem um plano de carreira bem legal para os aprendizes lá. E é um plano de carreira mesmo, né? Tem as etapas, tem punição, o cara vaza tudo, se ele não cumprir. Né? É sensacional. A gente está em 20% de quem chega no final. Quero aumentar. Sobreviventes. Tipo o BOP, tá ligado? Pede pra sair. Mas fica só quem é mesmo, cara. Quem seguir gosta, carreira, vai seguir carreira. Que tem os valores. Que se encaixa, Senão... Assim, dentro do que eu acredito, não é que quem não ficou não vai ser um bom tatuador, mas para eu aprender comigo e trabalhar comigo não vai se encaixar, né, mano? Sim. Eu acho que o filtro é esse mesmo. Né? E funciona bem. Os 3 primeiros meses já sai a maioria. Uma coisa que é engraçado, que isso eu venho percebendo na sua forma de conversar, né? Já faz uns anos aí, é essa visão empresarial mesmo, que é um negócio que gera estranhamento, né? Você falou assim, mão de obra como qualquer outra empresa, né? Tem um problema da minha empresa. Plano de carreira. A galera que é artista que vai assistir vai falar assim, que mundo que esse cara vive, né? Não, esse cara não é tatuador, né? E esse é um dos principais desafios, né? Para você tentar formar uma estrutura que seja minimamente organizada, pragmática, dentro de um universo que a galera tipo, loucona, diferentona, tal, liberdade, que você falou. Tem vários tipos de tatuadores, né? Tem uns loucão, tem uns artistão, tem de tudo, né, cara? E realmente, quando eu fazia entrevista com tatuadores do mercado de fora, era bem corporativo o negócio, né? E falava de empresa, falava de hora, falava de tudo. E você via a cara do cara e falava, mano, hora. Eu falava assim, cadê o seu currículo? Eu falei, currículo? No meu Instagram aqui. Tipo, na verdade não assim, né? Quando a gente pede, fala, me manda seu currículo, ele mandava o Instagram dele. Eu falei, não, mas eu preciso saber onde você mora, quantos anos você tem, informação, o que você já fez na sua vida, né? Isso daí. Peraí que eu preciso preparar que ele não tem. Olha que doido isso, né? E isso faz diferença. Você pega alguém que nunca trabalhou na vida e virou tatuador, a chance dele não conhecer todos os processos e não seguir e achar ruim isso daí é grande. E aí faz diferença. E não tem segredo, né? Tem um amigo meu, que foi o que eu gravei o 2º episódio aqui, o Samuel. A gente fica mandando áudio um pro outro aí, longos, né? Filosofando podcast sobre de áudio. Podcast começou ali, começou no WhatsApp. E ele comenta, né, que ele vê uns estudos científicos que só ele lê aquele negócio lá. Nossa.
E ele fala, cara, sabia que tem um estudo científico, foi feito durante 3 anos nos Estados Unidos, com pessoas tal. Aí ele começa a me falar, né? E dentro desses estudos, né, que ele comenta, tem a questão dos caras de alta performance. E aí começa a comparar a rotina de quem atinge um certo nível de alta performance. Os caras começaram esse estudo com atletas, mas foram passando para vários tipos de alta performance. Até um pai de família que tem 3 empregos, tipo o pai do Cris, sabe? Aí você pega profissionais de alta performance, executivos e tal, e todos eles têm algo em comum, que é a rotina chata, vamos falar assim, e incansável. Porque você entra numa disciplina. Né? Se você... E o que eu estou chamando de disciplina, não é que você tem que se matar todo dia a mesma coisa, mas chega num nível de profissionalismo, de alta performance, que você tem que equilibrar a família, você tem que equilibrar a saúde, exatamente. Você tem que equilibrar o bom senso, A você tem que roda da equilibrar a vida. comunicação. A roda da vida dos coaches, né? E você começa, você tem que se arrumar e se estruturar, não é nem porque você quer. Você não tem escolha. Se você quer entrar no nível de alta performance, você faz academia, não faz? Faço, Então. todo dia, 6 horas da manhã, 6h30, eu tô lá, mano. Você ama pra caramba, você acorda e fala, nossa, que vontade de treinar. Não, eu gosto do resultado. Então, não é? E lá, eu, às vezes até fico meio de cara na academia lá com o cara fechado, faço e saio correndo. Mas é o equilíbrio, né? Você sabe exatamente o resultado que isso traz, né? De você chegar lá, eu vejo às vezes seus stories, tô indo em pé aqui, ó, saindo da minha casa. Então isso dá quantos quilômetros? Dá uns 4 quilômetros? Dá 40 minutos andando. Então eu não sei. Menos. Mas 40 minutos já, né? Eu ando rápido. Pernona grande aí. Então, mas você acaba tendo que trabalhar várias esferas. E aí quando você entra... Por que eu tô falando tudo isso, né? Você entra num estúdio como o seu, que não é qualquer estúdio, cara. Desculpa, né? Precisa ter um mínimo de pedigree, né? Vamos falar assim, pra trabalhar. Tem que ter uma patente. Tem que ter uma patente ali. Então não é só saber tatuar. O cara chega e fala assim, não, eu tatuo bem. Aí você fala, tá, você tem um mínimo. Né? Você é um cara... Você tem um, cadê os outros 9? Você é gente boa, você é pontual, você... Né, trata bem o cliente, você consegue ter empatia com o cliente, você consegue absorver a história. Você está falando aí a forma que você utiliza de forma inclusive natural de fazer a tatuagem, cara, isso é técnica de PNL, velho. Não de você estar reprogramando o cara, né, programação neurolinguística, mas é que você usa técnicas de rapport, um monte de técnica bonitinha com nome esquisito, que você utiliza para extrair, conectar com o cara, e aí para você conseguir fazer só um desenho, só uma tatuagem, né? Você usa um monte de técnica. É quase como se te falasse assim, ó, para trabalhar aqui você tem que ser meio PhD, né? Você entra no nível de exigência. Essa é a parte mais difícil mesmo de passar. Não é mais difícil, é mais demorada para eles pegarem, porque exige experiência mesmo, né? Sim. Cabelo branco. Mas você falando, cara, eu vejo muito exatamente o que você falou. No começo foi totalmente operacional. Eu trabalhava muito, sábado, domingo. Eu tinha 2 empregos, né, cara? Eu trabalhava durante o dia. Desde os 13 anos eu trabalho. Então eu trabalhava durante o dia, e aí com 16 que eu comecei a tatuar, eu fazia tatuagem à noite, de sábado, de domingo, horários que não fora do trabalho. E eu estudava e fazia faculdade e tal. Chegou a trabalhar no banco. Aí eu trabalhei, eu trabalhei sempre com TI. Eu montava o computador, depois eu passei a mexer com a programação. E depois, quando surgiu a internet no Brasil, porque eu já vinha antes disso, né? A internet chegou forte em 98, mas por aí. Aí eu já estava trabalhando com web design, fazendo página HTML lá com código, tudo direto na mão. Era tipo um bloco de notas. Você fazia, DOS, assim, né? Você fazia todos os códigos. Só que era o web designer, era uma arte. Eu adorava fazer pode aquilo. Crer. Você tinha que você tinha que fazer as telas e ter toda uma composição artística para ficar legal. Então eu fui muito para esse lado, trabalhei no banco, na equipe de web designer deles, que era do Banco ABN, que comprou o Banco Real na época. Fiquei 3 anos lá, 3. Mas antes eu tinha trabalhado em companhias que fazem sistemas e tal. E
trabalhava muito de dia e trabalhava muito à noite, cara. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, chegava em casa às 8 da noite e já tinha 2 tatuagens marcadas, umas 8, outras 10. Nossa, 2 horas pra fazer tatuagem é pouco, né? Mas a gente fazia antes, não era que nem hoje que já faz tudo de uma vez. Você fazia o traço, depois outro dia fazia a sombra, depois fazia a pintura, dividia. E vou te falar que isso é uma coisa que me ajudou muito a ter cliente, porque eu tinha vários clientes em um dia. Hoje o cara pega um cliente e só fica o dia inteiro com ele. Ele termina a tatuagem, é uma parte boa, porque ele termina e consegue divulgar. A parte ruim é que naquela semana ele atendeu 5 ou 6 clientes. E eu atendia o triplo disso normalmente em uma semana. Por isso que hoje sua agenda demora 3 meses pro cara tatuar. E aí eu conseguia fazer muito mais divulgação, porque a divulgação naquela época era boca a boca. E aí o cara sai embaladão com o plástico filme aqui no braço. Mas o que eu vejo, você falando dessa visão empresarial, dessa maturidade empresarial assim que a gente adquiriu, é isso. Eu era um tatuador, cara. E ia tocando o estúdio até onde eu conseguia, porque era pequeno e eu conseguia resolver tudo ali. E aí foi crescendo, eu fui precisando de ajuda e fui tendo outros tatuadores e para sempre atender bem os clientes. E aí eu fui tendo que aprender a cuidar de equipe e tal. Então, eu me lasquei muito, porque eu não sabia fazer aquilo. Então, eu perdi alguns bons profissionais, fui traído várias vezes, né, por eles. E eu e a Fabiana, cara, era sempre nós dois. Muitas vezes, assim, em momentos mais que a gente mais precisava, a gente olhava, era só nós dois. Só sobrava os dois ali, né, no final do dia. Teve época, tipo, virou o ano. No ano novo a gente estava viajando e aí a recepcionista que ia abrir primeiro dia do ano a loja falou, eu não vou mais. Aí beleza. Não sei quem ligou e não vou mais. Eu falei, putz, tive que pegar, sorte que eu estava de moto e no interior de São Paulo, corri, abri o estúdio e fiquei lá. Mas no fim das contas, aí depois a Fabiana veio no mesmo dia, a gente sentou, só tava os dois. E essa questão de... Hoje eu vejo que foi necessário. Hoje, por exemplo, essa questão de você dividir as suas áreas da vida e conseguir cuidar bem de todas elas, hoje é muito importante para mim. Eu, por exemplo, não trabalho mais de sábado, de domingo já faz tempo que eu não trabalho, mas de sábado eu trabalhei durante quase 30 anos. Aí, alguns anos atrás, eu falei, não vou mais trabalhar de sábado. E você que ensinou isso pra gente, cara, que a empresa vai ter que funcionar sem você estar ali no operacional. Você vai estar na estratégia, cuidando, mas não necessariamente depender da sua própria mão de obra para o faturamento vir ou tudo mais. Então a gente está nesse processo, né, já de demitir o dono, praticamente já está concluído, porque antes eu era responsável por 80% do faturamento da empresa. E agora eu faço tatuagem porque eu gosto dos meus amigos, dos meus clientes que exigem, e isso não chega a dar nem 20%. Inverteu. Isso é sensacional. E o restante dos 80% quem faz é a nossa equipe, sabe? Então essa parte está sendo muito foda. O difícil, mano, é que a gente como empresário, qualquer oportunidade de novo negócio você fica querendo fazer. Isso é terrível, cara. A Fabiana olha pra mim e fala, mano, você vai arrumar a sarna pra se coçar de novo, cara. Então hoje a gente tem, você que chamou o Grupo Sadam, mas olhando a gente tem o estúdio, né, que eu tenho que cuidar da parte administrativa dele, da parte de equipe, dos tatuadores, porque eu sou tatuador também, então eles me ouvem, eles confiam mais no que eu falo. Líder técnico, né? Porque eu consigo ter esse equilíbrio. Aliás, um parênteses, os tatuadores que gostam de organização, tudo, eles adoram quando eu entro lá. Eles falam, cara, nunca vi um estúdio tão profissional. Então eles estavam precisando disso. Eles falavam, porque lá onde eu estava era tudo doido. Tinha uns maconheiros que ia lá, tinha não sei o quê. Que, tipo, nada contra, mas não atrai o público que você quer. Sim. Enfim, hoje a gente tem que cuidar do estúdio, da parte administrativa do estúdio. Escola. A gente tem que cuidar da escola da tatuagem, tanto da física quanto da online. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes e a online me consome muito tempo, porque eu tenho que dar suporte para os alunos e eu tenho que ficar fazendo os lançamentos, os vídeos e tal. A gente vai viajar daqui semana que vem e eu tenho que fazer 50 vídeos até lá. Mas eu já fiz metade, é o que você postou hoje ali que tinha. Você viu? Um monte de vídeo. Mas já fiz. Depois você se vira, mas eu fiquei o dia todo fazendo, né? Sim. Aí a gente
montou o plano de carreira para os aprendizes, que também é uma coisa que você tem que coordenar, e pôr lá o Alex para cuidar, põe o pessoal. Aí a gente fabricava muita pele artificial para os alunos aprenderem. A gente falou, vamos começar a vender essa porra? Vamos, montamos uma fábrica de pele. Olha que eu tô... O piercing. Aí a gente tem o piercing e a gente tem o estúdio premium na experiência VIP lá, né, que a gente tem. E a gente quer pôr o laser ainda lá porque faz muito sentido, sabe? É difícil você ter uma coisa que vai dar certo e vai virar. Ajuda na tatuagem, quando a gente precisa fazer uma tatuagem, cobrir o laser ajuda super, a gente já teve. E aumenta muito o faturamento, né, cara? Porque ele atende outro público. Né? Então, você está cuidando de um monte de coisa. E aí tem hora que você me liga e fala, puta, eu não sei se você tá com cabeça para pensar nisso. E é a hora que eu paro para pensar o que está acontecendo, se eu consigo. Mas eu coordeno muito meu dia para cuidar da minha saúde, que é a academia, para cuidar da minha família, que é a Fabi, os meus filhos, tá ligado? Para cuidar do estúdio. A gente até fica durante o dia da semana a maior parte cuidando disso, né? Dos negócios, tudo. Mas isso é uma coisa que... E cuidar da minha mente, do meu espírito. Então a gente... É bem cheia a nossa semana, mas ela envolve tudo isso, então é prazeroso, é legal, né? É equilibrado. É claro que não é 100%, né? Você sabe que não é 100% de nada. Mas hoje eu posso dizer que, cara, existe os altos e baixos, os BO da empresa, mas tá da hora, tá da hora. Eu não tenho nem o que reclamar, cara. Esses dias o Bruno, que trabalha aqui, ele é fãzão, né? Seu aí do estúdio e tudo mais. Aí teve um dia que esses dias, né? Fui lá no estúdio e aí ele falou assim, e aí? E o Saddam? Falei, cara, você acredita que eu nem falei com ele? Eu dei um oi pra ele lá, mas fui fazer reunião com a Fabi. E aí eu comentei isso, sentei na minha cadeira e falei, é mesmo? Eu mal vi o Saddam e falei com outras pessoas que não é o Saddam. Eu fiquei feliz, né? Caramba. Porque antes era tudo eu, cara. E era culpa minha. Porque eu centralizava. Terrível isso, a maioria dos empresários fazem. E aí o que acontecia? Queimava uma lâmpada. Ô Saddam, queimou a lâmpada. Aí eu ficava puto, só que sem razão, porque eu ficava, mano, compra e troca. Mas tipo, não, era eu que fazia isso antes, então eu ensinei eles assim, né? Sim. Então agora essas coisas, várias questões, eles que resolvem, é maravilhoso. E aí você acaba tendo mais tempo para cuidar de coisa mais estratégica. E como é importante você ter braços direitos, né? Eu fico imaginando, tipo, o Goro, sabe? Com um monte de braços. Mas tem as pessoas boas nas funções, né? Uma equipe engajada, uma equipe que defende a camisa. Isso aí, legal. Você tá com um time muito bom também. Putz, cara, isso é difícil. Legal. É difícil, mas é difícil você chegar nisso, mas é maravilhoso quando você tem um time assim, cara. Mas foi bem rápido, não demorou nem 30 anos, né? Pra chegar nessa equipe aí. Foi bem tranquilo. Na verdade, cara, é difícil porque pra mim foi difícil atingir essa maturidade. Hoje a gente consegue perceber se vai dar certo ou não, um tatuador, funcionário. Né? Você percebe, a Fabiana tem uma sensibilidade que é foda, cara. Os aprendizes, os alunos que a gente convida a ser aprendizes, a gente pega os melhores alunos e os que têm condições, disponibilidade de estar lá para ser aprendiz. Era só eu que fazia essa seleção e o professor deles, quem foi professor. E aí eu punha o pessoal lá, a Fabiana olhava e falava, isso aí não tem cara de tatuador aqui do estúdio. Eu falava, baseado em quê? A gente quer ter alguma coisa racional, argumento né? técnico, dá né? números, né? Ela falou, não, só não tem cara. Eu falei, então vai se lascar, você não tem cara, você tá com... Como é que fala? Que você, O santo não bateu, parece, né? Parece que tá julgando já, né? Então tá julgando. Cara, mano, não dava 3 meses o cara sair. Aí agora a gente incluiu ela no processo de seleção. Agora os caras se fuderam. Incluiu ela no processo de seleção. Aí... E funciona, cara, funciona. Então, eu larguei muita coisa na mão deles porque eles precisavam aprender a fazer sozinho e tá funcionando bem. Tá legal de ver, cara. Tá legal. Hoje a gente, a maior parte do nosso time é da escola, vieram dos alunos, então todos os tatuadores aí tem mais. Tem mais água aqui. Todos os tatuadores que a gente tem lá vieram da escola, são pessoas que compartilham do nosso modo de pensar, dos nossos valores. Então, é todo mundo remando pro mesmo lugar, cara. Então, todo mundo, todos que são
com esse perfil são os que mais crescem lá, os que mais tatuam, os que mais faturam, os que mais fidelizam os clientes, sabe? Sim. Então isso é sensacional, cara. Eu tô me tornando um empresário da tatuagem, apesar de que eu gosto só de tatuar. Eu não gosto muito dessa parte aí, porque eu não sei direito, mas tá funcionando. Cara, eu tenho que te falar, né, uma notícia ruim, mas se você chegou onde chegou e não sabe, então não sei quem sabe, né? Mas tudo bem. Acho que as coisas vão virando muito naturais para você, até ponto de virar orgânico, e aí você não sabe mais a origem, de onde veio aquele conhecimento, mas você tá se desenvolvendo muito bem, cara, e você já inspira muita gente, e aí já não tô falando mais da tatuagem, né? No evento do ano passado que a gente teve da consultoria, né, que você tava lá, tal, a gente fez um painel, e aí falando também do podcast, né, uns episódios atrás veio o Douglas, né, que é um parceirão aqui da casa, tal, assim como você, né? Como do Santa Muleta? Não, o Douglas é o da Pachá. Ah, tá, da Pachá. Sim. E aí, assim como vocês, né, ele foi um dos primeiros a abrir a porta da consultoria, né, para o mercado aí. E ele contou, né, da tatuagem, que no evento teve o violeiro lá, lembra? O cara da viola, música legal pra caramba, e ele cantou uma música sobre simplicidade, né? E aquilo tocou ele de uma forma que ele falou, cara, o simples é difícil pra caramba pra você chegar, né? É a frase lá do Da Vinci, né? Que a simplicidade é o último estágio da sofisticação. Então aquilo que é sofisticado é extremamente difícil de chegar, Verdade. Mas é simples. Né? E aí ele ficou com isso na cabeça, cara. Aí ele acabou o evento, acho que um dia depois, assim, a gente se encontrou aqui na empresa. Aí falou, cara, vou fazer uma tatuagem e vou escrever simples. Não entendi nada, né? Tá, que bom, né? Simples, quem que escreve isso? Ele fez a tatuagem, foi no seu estúdio. Foi lá. E ele escreveu simples invertido pra ele. Pra ele ver. E aí ele até comentou que ele foi um dia aí. Você foi comprar alguma coisa em algum lugar, a menina falou assim, nossa, tem uma tatuagem escrito simples, né? Aí ele, Ela falou assim, e tá escrito pra você, né? Olha aquela sensibilidade, Animal. né? E é isso, né? Tipo, é pra ele lembrar Animal. que a sofisticação é um negócio simples, mas é difícil de chegar. E a gente acha que simples é fácil. E aí você fica frustrado, por que não é fácil? Por que tá difícil? Por que tem que ser difícil, cacete? Verdade. E às vezes a gente dá tanta volta, né, cara, pra chegar em algum lugar que realmente tem coisa que é simples e você Enfeitando nossa a cabeça acaba enfeitando muito. Hoje as tatuagens que você faz, quando eu acompanho, tem um nível técnico muito apurado, claro, né? Como é de se esperar, né? Até porque você vem da técnica do realismo, né? Então fica muito legal, assim. Só que se você olhar em essência, as tatuagens são simples. Né? Então, como você falou, se alguém um cara meio sem essa percepção e falar assim, o cara botou ali a sombra da pessoa, botou umas patinhas ali, isso aí eu consigo fazer. Replicar, pode até ser que você consiga, pode ser, né? Mas tecnicamente, realmente, o cara pode fazer igual você faz. Mas e para chegar nessa conclusão? E para absorver, tirar da história do cara, né? Fazer todo o seu trabalho de PNL ali e transformar, significar ela, né? Desenhar ela lá no tablet e tal, e mostrar isso e fazer um negócio coerente, coeso e tudo mais, né? Porque é capaz do cara lá olhar e falar assim, o que você quer? Eu quero tatuar minha avó, meu cachorro e meu filho. Aí ele põe tipo a metade do rosto da avó, metade do rosto do cachorro e o corpo é do filho, né? Foi o que o cara entendeu, né? E uma merda o negócio. É verdade. Nossa, é muito louco isso daí, que significar, você entender muito a essência do seu trabalho, né, cara, em primeiro lugar. E aí você consegue ir além. E significar uma tatuagem, você não precisa fazer nada muito complexo. Eu fiz uma tatuagem logo no começo dessa descoberta que eu tive dos significados das tatuagens, que não é só um desenho. E hoje uma frase que eu falo que assim, é muito mais do que um desenho na pele, né? Que só um desenho na pele. Foi quando eu fiz uma tatuagem numa moça e ela queria fazer uma estrelinha que simbolizava a avó dela, que tinha falecido. E quando a gente estava conversando sobre a tatuagem antes de fazer, ela e a irmã dela estavam falando que tinha uma roseira na casa da avó, e falava muito dessas roseiras, dessa rosa.
E eu falei, que tal a gente pintar a estrelinha de rosa? Que fica muito próximo da sua realidade. E é uma estrelinha, cara. Só uma Se estrelinha. fosse só a estrelinha do jeito que ela pediu, ia continuar significando, mas aquilo potencializou, fortaleceu mais aquele significado. E não era um leão cheio de coisas, Sim. sabe? Então é muito louco isso daí, cara. Você conseguir conversar com a pessoa e entender o motivo que levou ela até lá. Isso é legal. E depois você se aprofunda nos detalhes, né? Mas é louco que tipo, não vira uma entrevista. Vira um bate-papo. Conversa, né? Porque você vai entrando, conversando, você vê o que a pessoa tem em comum. Ah, tem filho, também tem. Então você fala dos filhos, fala do cachorro, fala disso aqui. E a pessoa vai soltando. Acho que é ouvir mais do que falar, sabe? E isso é uma dificuldade que eu tinha no começo, porque se você falar pra mim, puta, eu quero fazer um dragão. Eu já tinha feito milhares de dragão. Imagina quanta coisa não vem na minha cabeça legal e que eu gostaria de fazer. E aí eu te cortava e ia querendo te apresentar alguma coisa, mas talvez não era exatamente aquilo e acabava me queimando a largada, tá ligado? Bem no começo. Acontecia muito isso antes. Esse negócio que você comentou e a gente já debateu já algumas vezes em reunião, né? Que é difícil, eu entendo que é realmente difícil, mas falando de um artista, né? De um tatuador como uma figura de um artista, é esse equilíbrio entre a habilidade técnica, o ego do cara, que é enfadaço com qualquer artista, e o cara não chegar no nível que ele quer fazer o cliente engolir a técnica dele. Não é, cara? É uma dificuldade incrível, porque é o que você falou, posso fazer um dragão saltitante 3D, dourado, incrível, cara, vai ficar animal. Aí o cara vai olhar e falar assim, ficou animal, mano, não tem nada a ver comigo, nem a hora que eu esperava, né? E aí entra nessa parte, né? Pô, se tiver que fazer uma estrela, eu vou fazer uma estrela. Se tiver que fazer um dragão 3D dourado, mas que tem a ver com você, eu vou fazer. Né? Cara, é exatamente isso que eu falo. O equilíbrio entre o artístico e o comercial, né? E o comercial, digo, não é a venda em si, é o relacionamento com o cliente, né? Você entender e querer ajudar ele. Hoje eu vejo a tatuagem, assim, eu me sinto honrado em quando alguém quer que eu faça uma tatuagem nele, porque a pessoa vai levar aquilo o resto da vida. Sabe, imagina, e eu tenho a honra mesmo de fazer uma arte naquela pessoa que ela vai levar o resto da vida. Sim. Então, eu que devo agradecer a pessoa. Puta, obrigado porque você me escolheu para participar de uma coisa tão bacana, sabe? E quando você tem essa mentalidade, você vira essa chave, você passa a atender melhor as pessoas. Fica até fluido, aí fica simples, né, de fazer. Aí fica simples, velho. Então, hoje, você vê artistas e tatuadores que querem representar muito a arte deles, fazer o que eles gostam e tudo mais. E eu aprendi, como eu fazia de tudo lá atrás, o tatuador tinha que fazer de tudo. Hoje que se tornou meio especializado, né? Hoje, assim, de uns anos pra cá, se tornou especializado. Eu acho isso muito foda, acho isso muito bom. Mas como eu fazia de tudo, eu aprendi a gostar da felicidade do cliente. Isso é animal. Na hora que ele olha no espelho, no final da tatuagem, eu fico olhando a cara dele. E caralho, será que ele vai gostar? Será que ele vai gostar? Sabe? Tipo, isso é o que me completa e que dinheiro nenhum no mundo paga, velho. É exatamente isso. E aí, mano, o resto flui muito tranquilo, cara. Então, o tatuador, ele tem que ter um equilíbrio entre a parte artística e comercial e ele tem que pegar o ego dele, amarrar, encorrentar e jogar no lugar mais fundo que tem, que mesmo assim vai aflorar, só que um pouco menos. Sabe? De forma equilibrada. Equilibrado. Né? Porque, realmente, cara, artista, você quer... a gente é artista, trabalha com isso e massagear o ego nosso é falar bem do nosso trabalho, dos nossos filhos que a gente deixa por aí, sim, né? Que são as artes. Então, realmente, uma coisa que eu luto sempre, hoje eu aprendi a lutar, né? A lidar é com a vaidade. É com a vaidade. Então, muitas vezes você recebia, na era de internet agora, né, cara? Você põe algum trabalho seu e vem os elogios. Então, você tem que saber lidar com essa coisa da vaidade, porque senão você vai por ela e você não vai pela essência do seu trabalho ou pelo que te move mesmo, sabe? É muito louco isso daí. Eu faço um sempre paralelo dessa parte do artista, porque
Eu, durante anos, estudando música, eu me frustrei muito, porque eu sempre queria ser o frontman. Eu queria ser o vocalista, sabe? Por isso que eu uso as roupas apertadinhas aqui, ó. Tem um pedaço aí, né? Queria ser o vocalista, aí você não sei cantar direito, então vou ser o guitarrista, vou me jogar no chão, tal, não sei o que. Sempre teve essa coisa. Cara, onde eu mais me realizei como músico foi sendo o Hold. Que é o cara que ele tem que andar de preto, que é pra não aparecer de jeito nenhum. Incrível isso, tem que né? Escondido. O dia que estourou a corda do guitarrista, que eu troquei. Você falou que foi a milhão. Foi a milhão, eu troquei, o cara voltou antes do solo, assim, com a guitarra afinada. Eu falei, meu, zerei a vida. Quase que eu vou embora do trampo, assim, já concluí. E esse bastidor é legal. E hoje eu sinto esse bastidor na consultoria. É muito legal, cara. O meu logo tá atrás, assim, tá escondido atrás de grandes marcas. E saber que a marca tem um pedacinho, assim, de mim. Quando alguém fala uma frase que eu falo, putz, cara, eu ajudei a formar essa frase, cara, que animal. E é legal, meio não precisa, não tem mais aquela necessidade de estar escancarado, né? De estar, eu que fiz isso, né? Tá lá, por causa de um negócio que eu falei pra eles. Né? Tantas coisas que as pessoas ouvem, a minha é uma das opiniões, né? Não tem nem como ter esse crédito. E essa parte é muito interessante. E aí eu lembrei dessa questão da simplicidade, juntando o Lé com o Cré, misturando tudo. Tem uma música do Creedence, Tigaça, né? Que é aquela famosa lá, Have You Ever Seen the Rain? E eu lembrei de um ensaio agora, você foi falando, cara, e a gente tava no ensaio de uma banda, a gente tava fazendo um cover, vocalista, violão 1, violão 2, baixo, batera, cara, completa a banda. Aí eu falei, tá, já tem um violão, já tem outro violão, e eu tô com guitarra, eu vou fazer o que nessa música? A música é simples, não tem muito que ficar enfeitando, né, botando um monte de nota. Aí eu falei, deixa eu ver essa música de novo. E a música é super famosa, já tinha ouvido 300 vezes. Aí eu botei um fone, o melhor fone que eu tinha, e falei, eu preciso encontrar alguma coisa nessa música diferente. Aí eu comecei a ouvir. No segundo verso dela, entra um órgão que ele só segura a nota dó, dali até o final da música. Uma nota. O cara pega e mocota. E eu tinha um simulador de efeito de órgão, assim, na pedaleira da guitarra. Eu falei, eu vou segurar esse dó daqui até o final da música. Aí começou lá, né, a música rolando e tal. Aí quando foi pro segundo verso, eu peguei a minha guitarra. Eu não tinha tocado nada até aquele momento. Todo mundo tocando e eu lá. Aí eu peguei a nota dó. Os caras estavam tocando e falei, caralho, ficou igualzinho, meu! Sabe? Era o que faltava, né? Aquilo ali. Cara, eu fiquei animadão. Eu falei, nunca fiquei tão feliz de tocar uma nota só na música inteira. Sabe? Mas essa é a construção de tudo, né? Do fazer o que tem que ser feito, não, né? Ficar tentando aparecer mais que o outro, ou não contribuir, né? E aí, de novo, o simples foi difícil pra caramba, porque eu tive que ouvir 300 vezes a música, ainda assim não conhecia, tive que estar numa situação pra ouvir aquele órgão lá. Que pode ser que um outro músico, na primeira vez que ele ouviu, ele já ouviu aquela nota. Pode crer. Mas eu não. Porque você tava caçando as coisas mais embaçadas, né? Mais florida, né? Florida, é tecnicamente difícil, né? Animal. Essa foi, acho que, minha estrelinha. Estrelinha rosa. Eu acho que por onde a gente passa, a gente deixa um pouco da gente, né, cara? Isso é sensacional. E a gente saber disso já é ótimo. E não precisa ter confete nem nada. Nada, É legal isso daí pra caramba. Eu procuro sempre estar feliz, de bem com a vida e espalhar essa alegria pra galera. Então, o pessoal lá do domo, lá do prédio, né, onde a gente tem a sala, as meninas lá embaixo, você sabe, né? Eu fico zoando com todas. Né? Então, chega lá alguém... Chega lá alguém e fala, ó, Sadam, aqui tá o Wagner aqui embaixo te esperando. Eu falo assim, é aquele japonesinho do Se Beber Não Case? Aí você ouve, eu não posso rir na cara dele, não faz isso comigo. E eu fico imaginando que elas ficam atendendo tanta gente lá. Séria, todo dia ela tem que ficar. Séria, e deve ter uma troca difícil ali com algumas pessoas. E aquilo às vezes faz o dia dela, sabe? E eu faço com todas. Eu falo assim, é um com cara de viado? Aí ela fala, não ri, ele vai ficar bravo. Aí só que tem uns meus amigos que já sabem.
Então, teve um que eu falei, é um cara de viado? Ele falou assim, ele falou que é seu namorado. Eu falei, danado. Só que só ele tá namorando, porque eu não tô sabendo. Tipo, sabe? Mas eu acho legal. É um pedacinho assim, que você tá deixando. Cara, e faz parte. Eu acho que todo mundo que passou pelo estúdio, ótimos profissionais também me deixaram muito deles lá com a gente deixou muito da gente com eles. E hoje a gente é o que é por causa de todos que passaram lá, né, cara? Isso é muito foda, cara. Mas acho que a essência principal é eu e a Fabi lá, né? Ela tem a marca tem a nossa essência, né? O nosso arquétipo lá. Né? Então, sei lá, eu acho que eu fico procurando também, às vezes, coisas complexas e às vezes tá embaixo do nosso nariz um negócio simples, né? Cara, essa da recepção. Eu passei umas 3 vezes pra essa recepção, né? E todas você fez a mesma coisa, aí a menina eu via que ela ficava tipo. Não posso falar. Não posso falar nada. Não posso rir. E não posso rir e falou assim, tá liberado, senhor. E aí eu falei, cara, será que eu tô com o dente sujo? Porque ela tá segurando a risada e olhando pra mim, falou que pode. Você não é super profissional. Aí um desses dias você falou assim, o que ela falou pra você? Ela não falou nada. Eu tava com cara de riso. Eu falei, tava. Aí você, eu que falei. Aí chegou na última vez que eu fui lá, né? Aí eu falei, foi mais ou menos essa linha que você comentou, né? Cheguei assim, oi, tudo bem? Eu vou na sala tal. Tá, vai falar com quem? Vai falar com o Roberto. Quem chama você de Roberto, né? Fala com o Roberto. Eu falei, só que, ele vai falar besteira, mas pode rir, tá? Aí ela, tá. Isso. Ela olhou pra mim, começou a rachar o bico, começou a se mijar de rir. Ela falou, moço, pode subir. Ele falou que você tem a cara do japonês do Se Beber Não Case. Ixi, idiota. Mas muda, né, cara? Quebra toda essa parte sisuda, né, que a vida traz, que o corporativo traz, né, do trabalho, né? Você pega estudos desses meu amigo aí que manda os estudos muito loucos científicos, e aí você pega os estudos da essência da felicidade, aí você pega ensinamentos de monges budistas, né, super não sei o que, aí você pergunta assim, monge, qual que é o segredo para curar as doenças? Aí ele fala assim, sorrir. Aí você quer mandar o cara merda, falar, eu tô com câncer, vou dar risada? Cagar, né, velho? Mas é bem isso, né? Porque é o poder que um sorriso tem para vocês se desbloquear, destravar, é absurdo, né, cara? É animal isso aí. E você não produz química ruim no seu organismo, né, também, né? Porque a tristeza, o ódio, essas coisas... Só produz química contra. Só te lasca. Mas não é 100%, né? Eu procuro fazer isso 100% toda vez, mas tem hora que a gente todo dia escorrega, né? Mas é uma coisa que eu me policio pra acontecer. Assim. Sim. E agora, falando você comentou um pouco da família, né? Tomando a liberdade ali. E uma coisa, não sei nem se eu comentei, assim, às vezes eu olho, assim, seus 2 filhos, né? Até os cachorros, cara. Eu olho e falo, mano, que puta trampa ele fez com a família, de verdade, eu admiro demais, assim, a Isis e esqueci o nome do Pedro. O Pedro, também, né, esportista e tal. Teve a novidade aí da carreira dele, ele, tipo, ter essa ousadia de encarar e depois mudar e de não sei o quê. Trocar as empresas. A Isis no jeito dela, quietinha e tal, aí ela abre a boca, só um negócio técnico, você fala, porra, velho, você deveria falar mais, cara, né? Teve uma reunião que a gente fez, acho que era da franquia, alguma coisa assim que ela participou, né? Como design de interior. Como design de interior, ela fez umas 2 caras de boca e falou uma frase. Coisa que nem era do setor dela ali, mas que ela resolveu. Ela falou, peraí, vocês estão falando de uma coisa e estão falando de outra. Aí a gente falou, puta, é verdade, a gente tá brigando aqui, eu tô dando murro e ponta de faca, não adianta, vamos voltar um passo e... Foi incrível. E o mais legal é que assim, eles são mega educados, né? Muito gentis e tal. E quem conhece o Sadam, feliz, triste, é só brutalidade no sentido de palavrão, vem cá, dá abraço, né? E você olha os filhos e fala, cara, que trampo, meu. Sofreram com essa história. Eu, tipo, a Isis vinha, ai, papai, o que vai? Tá chorando quem? Vai. Mas não, na brincadeira, sempre
Mas, cara, é uma coisa muito louca, velho. Eu e a Fabi, a gente se conheceu, ela tinha 17, eu tinha 21. Muito novos, né? Em 3 meses a gente engravidou. Em 3 meses. Então a gente era muito novinho. Não sabia, não tinha maturidade. E foi ficando junto, foi dando certo. Enquanto eu vi a maioria dos meus amigos que aconteceu a mesma coisa, na mesma idade, já antes de nascer, agora já separava e tal. E eu acho que os meus valores, os valores da Fabi de família são muito parecidos. Então a gente queria lutar para dar certo aquilo. E a gente lutou durante muitos anos, porque não foi fácil. Porque o jeito de vocês são diferentes, né? Cara, e outra, a gente mal se conhecia. A gente foi se conhecendo junto, né? E eu não sei, eu me sentia obrigado a estar junto, ela também, mas por nossos valores, né? Porque tinha hora que você não queria estar junto. Você estava puto, queria ir embora. Não tem entrosamento ainda, né? Não tem. Então a gente foi aprendendo a se amar. E foi sensacional isso daí, cara. Claro que foi difícil, né? Nenhum relacionamento... Hoje a gente está junto há 25 anos, cara. 26 esse ano. Nenhum relacionamento desse é só um mar de rosas, né? Pelo contrário, você luta muito para conseguir aprender a se relacionar melhor com ela. E hoje a gente está vivendo a melhor fase da nossa vida, cara. A gente conseguiu, através da tatuagem, sustentar os filhos e pusemos eles sempre em escolas particulares, fizeram faculdade, a Isis fez 2 faculdades, o Pedro está terminando a faculdade dele, a gente conseguiu dar um carro para eles poder fazer suporte inicial aí da vida, enfim, isso daí, por isso que a tatuagem para mim é uma pessoa muito digna, ainda mais vindo de lá de trás que ninguém acreditava nisso, né? Então a gente precisou, eu digo a gente porque não sou eu o tatuador responsável por tudo. A Fabiana é responsável por mais de 50% do que aconteceu. Sim. Eu só tinha habilidade técnica e era brother de todo mundo, cara, e queria se fazer amizade. E ela trouxe muito profissionalismo para o estúdio funcionar desse jeito e dar tudo certo. E, cara, eu vou te falar, estamos vivendo a melhor fase da nossa vida hoje, cara. Até porque a gente fez tudo ao contrário, né? A gente teve filho primeiro, depois se apaixonou. Criou eles. Criou, depois se apaixonou, depois casou. E agora que a gente está se curtindo mais, porque tem mais tempo, na verdade, né? Sim. Então, pra mim, não existe as fórmulas certas, né, cara? Sim. Cara, agora você falou do casamento, isso foi uma lição de vida pra mim e pra Ingrid. Que a gente teve uma puta honra, né, de participar da festa. Até eu falei pra você, cara, eu nem mereço estar lá, velho. Fica tranquilo, por favor, não me chama, né? Tipo, tem tanta gente que merece mais. Aí você um dia me ligou e falou, velho, vai vamos ser viado, vai lá essa porra, né? E a gente foi, cara, essa festa foi, além de ser incrível, né? E durou um mês a festa. Mentira, durou uns dias, né? E a gente foi vendo eu já conhecia, né, a parte da história. E eu fui vendo os detalhes da festa, bem estilo Saddam e Fabi, né? De estar umas coisas nos detalhes ali. E graças a Deus eu tenho a sensibilidade de conseguir captar isso, né? E falar, puta, velho, que festa animal, né? E transmitir essa luta através desses detalhes, fora um acontecimento muito louco que teve na hora da cerimônia, que, meu, foi animal. Foi de arrebentar todo mundo ali, né? Que foi, o cara do lado tava uma barulheira desgraçada, na hora que começou a cerimônia, parou. Louco, do né, nada, cara? né? Depois de duas palavras da Fabi ali e tal, em formato quase que de prece, né? De oração. E a gente ficou embasbacado. E a gente ficou uma semana refletindo sobre. Sabe, a gente não voltou pra casa e falou assim, poxa, o pai tava da hora, hein, meu cara. Falamos também, mas a gente ficou assim, cara, você viu que história animal? Você viu que bagulho louco? Você viu que coisa maluca que é a vida, né? Por isso que a gente não precisa ficar com ansiedade ou esperando tudo segundo a sociedade manda, né? Fala assim, nasceu, toque o manual. Bom, primeiro tem que estudar, beleza, vamos lá. Agora tem que casar. Né? Tem alguém que quer casar? Então vamos lá. Cheque, né? Vai cumprindo as metas. O Saddam foi cachorro doido, né, velho? Vai do jeito que dá. Mas foi legal, cara. Eu sei lá, sempre me senti muito, assim, sempre acreditei muito em Deus, cara, e isso me deu muita força pra continuar fazendo as coisas. E em vários momentos que a gente tava falido, sem grana, aí você acha uma solução. Foi animal, mais de uma vez, né? Foi várias vezes, né? Que empresário que não acontece isso, né? Cara.
E foi mágico mesmo, cara, porque, sei lá, a gente tava num momento, acho que numa cúpula de energia tão protegida ali, cara, que nada externo podia atrapalhar, cara. E aquilo foi exatamente o que aconteceu. Foi mágico o negócio, foi incrível. E eu vou te falar, viu, quem tá vendo o podcast aí, ó, casa só depois de muitos anos junto, que você vai ver como é especial, é diferente. Você não vai convidar para sua festa de casamento um manobrista da faculdade, você não vai convidar, mano, você não vai convidar 90% das pessoas, só que você vai ficar com as 10 mais importantes da sua vida, cara, que acompanharam você. Muito foda isso daí. E foi mesmo, a gente ali tava contado. Teve um monte de parente que eu não chamei, não, mano. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Sabe? Nessa altura da vida você sabe escolher as coisas, falar não. Exatamente. Não faz sentido ter alguém lá que não te acompanhou, não te apoiou, ou qualquer coisa. Não porque era contra, mas só não acompanhou, né, cara? É que acho que quem casa antes, né? Que todo mundo, né? Acho que deseja que isso aconteça, né? Sim. Tá querendo celebrar aquilo ali, né? A gente já sabia quem devia estar lá. muita maturidade em jogo. Assim, tá muito além do que eu consigo absorver. Acho que eu vou ficar absorvendo durante a vida, assim, cara. É muito legal. E falando do trabalho de consultor, né, cara? Essa troca é incrível, porque graças a Deus eu tenho grande consciência de que o meu poder técnico tá meio que assim, se limita à empresa, né? A entender o corporativismo. E por saber disso, eu faço questão de absorver completamente as outras coisas que não tem a ver com isso. Pode crer. Né? Então eu entro, né? Tem uma cliente que ela recebe na casa dela. E a primeira vez que ela me chamou, falou assim, olha, eu falei, onde que vai ser? Passa o endereço. Eu falei, mas esse não é o endereço da loja. Não, é na minha casa. Aí rolou uma pressão. Eu falei, cara, o que eu vou fazer na casa de uma pessoa? Minha cliente? Empresa, né? Você é acostumado com empresa. Tá, né? Aí entrei, não sabia nem como Você ficou com o crachá ou você tirou o crachá? Então, eu não sabia o que fazer, cara. Fiquei com o crachá, né, velho? Eu volto na padaria com o crachá. E eu fiquei lá, e a gente falando de negócios e tal, e eles numa naturalidade. Aí acabou a reunião, eu falei, eu só agradecer, assim, precisa receber na sua casa, né? Não sei o quê. Pô, é a sua casa, né, cara? Sua intimidade, né, cara? E falou assim, não, fica tranquilo, né? Tudo certo aqui. Os caras com uma naturalidade, assim. Falei, olha aqui. Mais um aprendizado, lição, né, cara? Então é uma troca o tempo todo, assim, é uma coisa que eu acho animal do trabalho de consultor, é essa troca, assim. Eu sou pago para entregar um conhecimento e volto de graça com outros, assim, que são absurdos, né? É muita troca, muito legal. Essa ideia de fazer eventos, né, com os meus clientes, é que o cliente é um filtro, né, assim, que eu escolhi, porque são pessoas que eu tenho a oportunidade de conhecer um pouco mais profundamente, né? De tabela por fazer a consultoria. E é engraçado, né? Que você põe todo mundo dentro da mesma sala, de ramos completamente diferentes, né? Você tem um tatuador, aí você tem uma empresa de engenharia de tratamento de água de indústria, que é completamente específico, aí você tem uma empresa que vende roupa, outra que, enfim, né? Pessoas completamente diferentes. E aí você põe todos os malucos juntos ali, cada um com seu estilo de vida, com seu perfil, parece que é tudo igual, né? Porque o laço que une são os valores, né? Você chega no nível Tem muita coisa em comum, né? Você chega no nível de empresa que contrata consultoria, são empresas que querem melhorar, né? E tem a humildade de falar assim, cara, sozinho já deu tudo que eu tinha que fazer, agora eu preciso de ajuda de alguém. Quando você entra nesse nível, todo mundo está numa camada parecida, quando se tratando de qualidade, se tratando de valores, se tratando de incluir o cliente na hora de decidir vender alguma coisa pro cara, né? E não excluir ele. E aí quando você põe todo mundo junto, você fala assim, mas você trabalha com tatuagem? E o que você está pensando agora? Não, na qualidade, no atendimento ao cliente. Pô, mas eu também estou pensando isso, né? Uns negócios muito doidos, né? Enfim, esse ciclo de aprendizado assim, é animal, cara. Eu acho muito eu gosto muito de visitar outras empresas que eu consigo ir, tipo um restaurante, um mercado, qualquer coisa assim que eu vou, eu fico olhando os métodos de relacionamento, de venda, para ver o que dá para encaixar lá, sabe? Absorver, qualquer coisa dá, cara. Fui num restaurante outro dia que tinha
na hora de pagar, você podia, se você fizesse uma avaliação no Google, você podia tirar um brinde lá numa urna, que era um doce, um café, alguma coisa deles lá, que mal custava. E a avaliação dos caras, tipo, dos outros restaurantes era muito mais baixa e com muito menos avaliações, sei lá, 30, 40, 50. Sim. Os caras tinham 2.500 avaliações e num nível ótimo, sabe? Porque ali na frente eu acho que os caras até avaliam bem, né? Mas, puta, cara, puta ideia, velho. Sim, puta funcionou ideia. A estratégia, né? É uma coisa que a gente quer implantar lá também. Nossa, muito bom, cara. A gente começa a trocar ideia, a gente vai longe, né? Deixa eu aproveitar aqui. O assunto não falta. A pausazinha da água aí do Saddam. Vou falar um pouquinho dos patrocinadores aqui que eu até esqueci. Vou falar que nem o Faustão, assim, com oferecimento da Sede Zingane, que é a empresa de consultoria de processos, que te ajuda a ganhar eficiência. Para quem nunca parou para pensar dessa forma, muitas vezes a gente está focado em ganhar mais dinheiro, em trabalhar mais, que é um jeito mais óbvio, né, de trazer mais dinheiro, mas chega num ponto que você começa a pensar nos detalhes, e esses detalhes são os processos. Você garante a qualidade do atendimento, da produção, da entrega, através de processos bem definidos. Isso faz com que a empresa tenha um funcionamento mais ágil, mais eficiência e economize dinheiro, ou seja, você faz, né, o que você faria com 10 funcionários, você consegue fazer com 5. Né? E essa economia de dinheiro, junto com a sua venda, junto com a sua margem mais alta de preço, você consegue ter essa distância maior, ou seja, mais dinheiros no bolso. Né? Essa é a grande eficiência. Por isso que eu bato muito nessa tecla da consultoria de processos. E aí, falando da outra ponta que é realmente venda, né, a gente entra com o Vinícius aqui, que é o líder da consultoria Venda Simples. Ele é um cara super objetivo, direto, sem papas na língua, né? O que ele precisar enxergar e que tiver que falar para você, ele vai externalizar, né? E aí tem uma empresa aqui focada, uma empresa de sistemas, né, voltada para CRM, principalmente para o pessoal do ramo de seguros, que tem o objetivo também de levar eficiência. O sistema ele basicamente é um conjunto de processos e procedimentos que você implementa na sua empresa e torna isso mais rápido, mais prático, com mais qualidade. Né? Então a CRM Seguros trabalha com esse sistema voltado para corretores de seguros, de plano de saúde, etc. E a W Suzuki Consultoria, que é a empresa que vai fazer tudo isso rodar direitinho, amarradinho e funcionando. E agora voltando para essa criatura que vos fala, que segundo o Saddam, parece o cara do Cine Bebê, não casa. Né? Adoro aquele japonês. Nem é japonês, ele é chinês. Eu acho. Ele é chinês. Saddam, você consegue falar um pouquinho de spoiler da marca aí ou não? Não tá liberado ainda. Da marca? Não, tranquilo, velho, porque a marca, na verdade, a gente fez o trabalho de branding e que foi tipo um rebranding, né? Porque a marca já existe, né? E já funciona dessa forma, já tem a personalidade dela, né? Ela é viva, né? Ela já tem toda a personalidade lá, um ser, né? Uhum. E é muito incrível como um estúdio funciona desse jeito. Quando a gente teve outros estúdios, cada um assume uma personalidade diferente. Assim, é verdade. É muito louco, cara. E então esse trabalho a gente só entendeu melhor da marca, né? Então entra muito os arquétipos, né? Que são aqueles... arquétipo é tipo uma qualidade, né, da marca. E a gente selecionou 3 que são os principais da marca, que o principal vem da Fabi, não vem de mim. Por isso que eu falei que ela é responsável por mais de 50% do estúdio. Isso aí eu não... Que é o arquétipo do acolhedor, do cuidador. Sim, verdade. É o principal. Isso. Foi identificado, né, que a marca tem muito esse aspecto de cuidar do cliente, justamente porque a gente se preocupa com o cliente, né? E isso no ramo da tatuagem, normalmente os artistas se preocupam mais com a arte dele em primeiro, né? Então a gente recebe os clientes como se estivesse recebendo alguém em casa e fica cuidando deles lá
se eles estão confortáveis e faz uma sala. É incrível como todos os que trabalham lá se preocupam com isso. Tipo, não tem uma pessoa que passar por um cliente que não vai conversar, dar bom dia, boa noite, oferecer um café, uma água, se preocupar, mas do fundo do coração, se ele está confortável. Então, acho que esse é o principal arquétipo aí do nossa empresa, e a gente conseguiu, legal, escrever isso, né? Identificar. E tem os outros dois que são o arquétipo do criativo, porque a gente, não, é óbvio, né? Trabalha com toda a criatividade. Esperado. E um outro arquétipo que chama amante. O amante tem a ver com a parte mais exclusiva da marca, né? Porque, queira ou não... Traz um requinte ali, né? A gente tem, exatamente, a gente tem um perfil de cliente bem definido, né? De pessoas já preparadas, já numa fase da vida que elas já estão estabilizadas, já têm um bom emprego e tudo mais. Então acaba sendo um valor agregado muito maior e a gente acaba... E essa exclusividade, né, acaba sendo que tipo, são um grupo menor de pessoas que são os nossos clientes. Mas isso não significa que não tem acessibilidade. Nós somos acessíveis a todo mundo, sim. Em questão de estar lá, de contato, de ver. Inclusive, assim, a gente entende que a nossa marca tem essa exclusividade, tem esse perfil de público. E a gente gostaria que outras pessoas tivessem essa experiência. Então a gente faz os eventos que são os Flash Day, que proporcionar isso, proporciona essa mesma experiência com um preço mais barato para ainda aqueles outras pessoas que ainda não estão nesse momento de compra. O leilão da Tatu o também leilão de tatuagem isso. também. Então a gente separou em o primeiro produto de entrada, que seria o Flash Day, que é a tatuagem mais barata, só que são desenhos fixos, né, prontos, né? Já é um produto intermediário, já tem o leilão, que é um pouco mais caro do que o Flash, e ali tem os desenhos prontos e tem também os desenhos livres, que a gente brinca que são as tatuagens surpresa. Ah, isso é sensacional, cara. Isso é um sonho, assim. Eu lembro que você falou durante anos isso, cara. E assim, eu acho que a tatuagem surpresa, para mim, é o ápice para qualquer profissional, que é como se o cliente pagasse sem ele escolher o que ele vai querer. Isso é você chegar no restaurante e falar, confio em você, chefe. Quanto que é o jantar? Né? 500, tá aqui. Faz o que você quiser. Eu vou aceitar e vou gostar, né? Animal, eu sei que eu vou gostar. E é claro que a gente tem um cuidado de fazer uma entrevista com o cliente. Né? Mas ele não vê, de fato, ele nem aprova o desenho. Não aprova, ele vê depois da tatuagem pronta. Nossa. Ele faz a tatuagem por aqui com um pano tampando assim, ó. Ele só vê depois. Então é animal, imagina. E o louco que, tipo, a tatuagem surpresa é a que mais dá briga no leilão, da concorrência, assim, né? É mesmo? Então um dá um lance, outro dá um lance, outro dá um lance. A última vendemos por quase R$3.000. Sensacional. Animal. Então isso pra mim é realmente mostrar que você tá no caminho certo, né? E aí depois desse segundo produto intermediário, aí a gente tem já o trabalho principal do estúdio, que é a tatuagem personalizada, que é essa que a gente falou que se inspira aí na história de cada um e cria uma coisa personalizada. Muito legal, cara. E a gente ainda tem mais um além, que é a experiência do domo, né? A experiência do prêmio que a gente faz com os clientes lá no meu estúdio privado, que aí é comigo, eu que faço a tatuagem, que por toda a experiência, com certeza, a experiência que eu tenho, né, eu consigo entregar alguma coisa além. Diferenciada, assim, e que estúdio também, né, cara? Nossa, demorou um pouquinho ali pra ficar pronto, né? A primeira tatuagem que eu fiz lá foi no Pedro. Cara, isso foi animal. Ele não tinha nenhuma tatuagem, ele fugia de mim, meu filho, né? Pra quem não sabe, o Pedro é meu filho. Ele fugia, falou, Pedro, vamos fazer uma tatuagem. Enquanto eu já tinha feito 8, 9, 10 na Isis, pequenininha, ele fugia de mim. Aí um dia ele falou, papai, eu quero fazer representar a Nala e o Kenobi, que são os nossos cachorros. Os dois cachorros. Aí eu fiz uma ondinha nele, que representa a Nala, porque o nome dela é Nala Sereia, ela é uma sereia. Isso. Então fez uma onda do mar de sereia. E fez um sabre de luz do Kenobi, que o Kenobi é o Obi-Wan Kenobi de Star Wars, que é o Jedi foda lá. E aí ele fez, ele já fez outra, depois já gostou. Ah, é? Já desenrolou, já? Quantos ele tá? Ele tá com 22, passado, né? Ele tá com 22, ele fez com 21.
Caramba, não. E esse foi guerreiro também, meu. Consegui ser filho de tatuador. Ele fazia a primeira com 22 cara, anos. Os amigos dele cobravam ele pra caramba. Imagina a pressão. Tanto é que no dia, se eu me lembrei quando você contou pra mim, né? Eu vi umas postagens que você fez, mas eu lembro que você comentou que tinha uns amigos em volta na... Foi um evento. Faltava cobrar ingresso, velho. Levou todo mundo pra ver, tem uma galera, e todo mundo opinando, não sei o quê. Que legal. Foi legal pra caramba. E aí, bom que foi bem significativo, né? E era uma coisa que foi... a parte dele ser seu filho, fazer a primeira tatuagem com você é uma coisa já, por si só, incrível, né? E eu lembro que a gente estava comentando sobre o Estúdio Premium e a gente falou assim, cara, e aí, como é que a gente faz para esse negócio fazer jus, né? Para a história do Saddam? Tem que ter um significado, né? Tem o primeiro tatuagem lá ser o cara que, sei lá, o cara que pagou mais, capitalista, né? Aí ser a primeira tatuagem do seu filho lá, achei sensacional. Eu falei, nossa, eu cheguei a me emocionar também. Eu fiquei muito feliz, cara. Achei animal. Até fiz o vídeo, tudo lá, né? Mas é muito louco, que eu lembro que a gente estava tentando achar, né, uma finalidade, uma forma de trabalhar com o atendimento premium. E hoje, já atendendo algumas pessoas lá e eu já fazendo todos esses testes, eu percebi que é muito de cada pessoa. Tem gente que adora estar no estúdio principal, que a gente vai chamar de house. Spoiler. Porque lá, por mais que sejam salas individuais, tal, existe muito uma dinâmica de cada um passeia na sala do outro e conversa, não sei o quê. Então essa troca é muito maior, né? E a recepção é uma sala enorme, e é sofá mesmo, não é aquela coisa casa, mesa aqui, sofá, como chama? Longarina, né? Exatamente. 5 cadeiras assim, esperando. Tipo de atendimento de hospital, né? Do poupa-tempo. Isso. Então, assim, tem gente que adora estar lá. E tem gente... Então, a gente começou a perceber muito... Eu comecei a perceber muito essa questão do perfil. Tem gente que já é quietinha, não gosta daquela bagunça. Eu tenho um cliente que está em home office, e às vezes ele está trabalhando, está em reunião, aí não dá para ter aquela barulheira. Não é barulheira, mas fica o som ligado, um entra e sai e tal, né? E então eu estou conseguindo identificar melhor hoje, eu sei para quem que direcionar para cada lado, e eu vou testando. Eu pego uns clientes que gostam de ir lá, eu atendo ele um dia lá, porque às vezes são várias sessões e tal, né? E às vezes eu só convido e falo, mano, tá por aqui? Porque aí os clientes viram tudo amigo, cara. Eu tenho um cliente que eu conheci ele em janeiro, que fechou um trampo comigo, a gente ainda tá fazendo as sessões, e parece 2 quinta série, velho. Não dá pra falar com ele, mandar mensagem. Ele me manda mensagem todo dia, eu mando ele todo dia. E ele mora perto, né? Então eu falo, tô aqui, mano, cola aí pra nós trocar uma ideia. Aí ele vai lá, toma um café, a gente fica falando da vida. E eu faço isso. Então acabou que sendo o meu canto ali de descanso e onde eu quero levar pessoas especiais, sabe? É o canto reggae do guerreiro, né? Que os caras falam, só que aquele é organizadinho. E aí ali o que eu tô separando é exatamente isso, cara. Pessoas especiais e perfil de cada um. E tem a questão do valor das tatuagens, né? Pra gente conseguir oferecer um serviço assim, né? Sim. Mas tá legal, tá dando super certo. E é legal que você tá também utilizando bastante como um estúdio privativo de gravação, né? Porque você tem um ambiente muito controlado ali de acústica, de ruído, né? Você tá no 100º andar ali. Lá ele até parou de falar um pouco palavrão lá, porque ele tá muito perto de Deus. Né? É muito alto. E aí também acabou tendo essa função, que eu gravava as coisas da escola no estúdio principal, e agora eu tô gravando lá, que é mais tranquilo também. Um negócio que eu tenho que comentar com a galera é que tem muito do dedo desse cara aqui nessa gravação, não só da empresa, né, que eu já falei, mas da gravação, do estúdio em si. Quando eu tava pesquisando se eu ia gravar em estúdio, se eu ia montar o próprio equipamento, eu fiquei enchendo o saco dele. Como é que você faz, cara? Como é que a sua equipe faz? Aí, do jeito tão simples, ele falou, tem uma equipe, tem uma empresa que vem montar mesa de som, microfones, escambau.
Mas, se for pra você perguntar o que eu acho, cara, ó, é o celular nessa posição, usa esse tipo de coisa, de material. O primeiro capítulo, se vocês repararem, tem uma luz um pouco mais forte no fundo do cenário, foi ele que emprestou. Pegou e falou assim, leva, testa lá. Na hora que eu coloquei, ficou sensacional, velho. Ficou incrível, as cores diferentes e tal. Então tem muito disso do Saddam aqui, porque ele é fuxiqueiro, cara. Fuçador. Fuçador. Tem um esquema que você tem na sua sala de tatuagem do estúdio principal, né, do Matriz. Que você colocou um sistema... Uma persiana. A persiana, né, pra tirar foto. Automático, Você manda um comando pra Ecodot, ela desce e tal, e eu fiquei... Alexa, a hora da foto. Ih, ela vai ouvir. Ela tá aqui, ó, já tá até brilhando aqui. Uma hora e 42 minutos. Ela só ouviu hora. Aí eu falo, hora da foto. Aí ela desce. Né? E não sei se eu já te comentei isso. Eu sempre gostei de tecnologia também, né? Mas como a gente sempre comenta, eu tenho a mentalidade pobre. Eu né? gosto também. E eu quero fazer as coisas tudo bem na gambiarra. E aí, quando a gente começou a falar dessas questões de automação, eu vi que você já tinha muita coisa que já era natural para você. Você já estava brincando com isso já faz um tempo por ser fuçador e tal, né? E aí, um belo dia, encontrei mais um ou dois clientes falando sobre Ecodot, sobre automação de um nível muito tranquilo, como se fosse tipo, um carro automático assim que dirige, né? Tipo, normal. E aí eu falei, cara, eu preciso entrar nesse mundo porque eu gosto muito de tecnologia, eu tenho cara de quem entende tecnologia, então rola essa pressão social, né? Do estereótipo, e eu não sei nada. E aí a gente começava a debater, eu falei, cara, eu vou estudar isso para poder trocar ideia com o Saddam. Não sei se comentei uma vez com isso, mas aí eu falei, vou começar a brincar com isso. E aí, nessa de eu tentar estudar para trocar ideia com você, na verdade eu troquei ideia para aprender, né? Porque eu falei, eu estudei, não entendi nada, Saddam, tá, como é que você fez o seu? Comprei um motor da China. É verdade, Nossa, eu adoro a tecnologia. Apesar de o pessoal olha e fala, isso cara tá velho, hein, mano? Mas eu adoro tecnologia, eu curto pra caramba. Tudo o que eu posso fazer automatizado, inteligência artificial, mano. Como é que chama lá? Caramba. Da inteligência? Esqueci o nome. Chat GPT. Chat GPT, que você veio falando. O cara fez um monte de coisa. Eu falei, porra, nem tive tempo de parar pra ver isso ainda. Eu gosto de fuçar e fazer tudo lá. E eu fico pirando, assim, mandando a Alexa fazer tudo. A gente fica mesmo dentro, né? Não, e lá no estúdio a gente tem o Alex. Toda hora que chama ele, a gente vai até mudar o comando da bichinha aí, porque... Senão você vai chamar o Alex. Toda hora ela para atender. ela é boa nisso. Pelo menos nesse ponto, né? Teve um dia que deu um pau na internet aqui e a gente tava começando a gravar. E a gente tinha pedido pra ela apagar a luz. Né? Não, de acender. Só que ela não tinha prestado atenção, a gente foi lá no manual mesmo e ligamos. Tava começando a gravar e do nada, acende o estúdio inteiro. Voltou a internet. Vou ter que gravar inteiro, vou ter que gravar de novo a entrada. Faz parte. Faz parte da tecnologia, né? Parte. Então, isso daí já passei uns apuros já. Já, né? Eu não consigo gravar eu não consigo ler e decorar, né? Então, no início dos cursos, dos lançamentos, a gente usava um teleprompt, que era no celular mesmo, para poder passar. Hoje eu não uso mais isso, porque eu aprendi a fazer de um jeito diferente. E de tanto fazer, eu já sei o que tem que falar. Sim. Então, eu usava o teleprompt. Só que aí tinha a Siri do iPhone. E eu falei alguma palavra que ela achou que era ela. E o teleprompt passando, daqui a pouco ela entra. E eu tava no meio do pitch de vendas. Nossa, ela meteu E ela fica acesa, e ela entra, né? Ela sai aquele aplicativo que é o teleprompt. E começa a gravar o que você tá falando para entender. E aí, quanto mais eu falava, mais ela ficava ouvindo. Aí você sem referência, sem nada. Sem referência. Aí teve uma hora que eu parei para tomar uma água. Falei, não, vou ter que parar alguns segundinhos para ela. Parei para tomar uma água, ela desligou. Aí o negócio voltou. Graças a Deus. Aí eu mexi no controle que tinha lá, ele voltou e eu consegui retomar, cara. Nossa, terrível isso daí, cara. Cara, já pensou, tipo, o William Bonner, né? Nossa, dando a notícia e tal, não sei o quê. Aí a tela fala,
Pode falar. O que eu faço nessa merda? Terrível, cara. Mas é muito louco. A tecnologia é sensacional, né? Essas coisas de inteligência artificial, toda essa conectividade que tem é muito foda. É muito da hora. E eu acho que esse conceito de essa sua acho que a primeira curiosidade, né, de tentar desmontar as coisas e montar de novo de uma forma diferente, né, que você já tem isso no seu ser, ter trabalhado com tecnologia e gostar tanto de tecnologia, traz um pensamento de inovação muito grande, né? Eu lembro que quando a gente entrou com um projeto de inovação, tudo que eu falava, você fala para você fazer muito sentido, vamos fazer, né? Parecia uns negócios muito loucos que eu achava assim, eu acho que eu vou ter que tomar cuidado, porque talvez ele vai achar que é um negócio muito doido. E cada vez que eu falava um negócio doido, ele falava um negócio mais doido ainda, viajava. Eu lembro que você ficava espantado e falava assim, cara, você não fala nada? Vamos fazer tudo? Eu falei, mas isso não é normal? Ele falou, não, a maioria não quer fazer as coisas que eu falo, puta, pra mim, sei lá. Eu tenho muito disso, assim, claro, eu confio sempre nos profissionais que a gente trabalha, contrata, mas eu tenho muito de ir contra as regras, as regras, a modinha. Até acho que tatuador, na época que eu me virei tatuador, era pra ser um cara contra a sociedade, né? Um rebelde sem causa. Foi mesmo, porque, assim, não que eu virei tatuador, que eu fiz a tatuagem, eu fui lá fazer porque eu era ovelha negra, então foda-se, eu vou fazer e ninguém vai mandar em mim. Sim. 15 anos. E isso me acompanhou a vida inteira. Então hoje, quando a gente vai fazer uma campanha de alguma coisa, eu corro do lado oposto que a maioria dos estúdios de tatuagem estão fazendo. Então todo mundo fazendo promoção para baixar o preço, eu vou falar, vou aumentar o preço dessa porra. Um exemplo, né? Sim. Então eu sempre procuro fazer alguma coisa que faz sentido pra gente. Quando a gente faz promoções lá de verdade, a ideia é sempre trazer experiência para as pessoas, né? Então a gente não quer fazer uma promoção simplesmente pura e comercial. É difícil a gente fazer isso. A gente faz, mas é mais difícil. A gente quer sempre trazer, no Dia das Mães, vamos trazer uma história de uma mãe e dar a tatuagem para ela de presente, faz alguma coisa. Então a gente sempre dá as coisas para as pessoas. Que nem no aniversário de 1 ano do estúdio novo que a gente montou, de 2 anos, a gente fez tatuagem por R$1. Mano, incrível, lotou, né? De gente lá na porta. Foi mais de 120 pessoas que foram. Passaram a noite lá, mais de 24 horas, passaram a noite lá, ficaram esperando, fizeram aquilo. Foi animal. Mas é isso que dá certo. Enquanto todo mundo, sei lá, tá fazendo promoção pra ganhar dinheiro, né? Acho que as pessoas veem e falam, mano, isso R$1, ele não vai ganhar nada. Então a gente acaba tendo na cabeça das pessoas um outro espaço, um outro lugar. Elas não colocam a gente junto dos outros. Sim, vocês não estão sendo capitalistas, vocês estão colocando o cliente na frente, né? Exatamente. Então você acaba ficando único, né? Que eu acho que quando você chegou lá era inovação, né? Fazer diferente. Né? E aí eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes, então. Uniu bem, né? É muito legal. Tem tudo no estúdio tem essa disrupção, né? Esse formato de pensamento bem legal. Muita gente que já foi em outros estúdios de tatuagem chega lá e se surpreende com essa hospitalidade, com essa. E não é nada forçado, né? É natural de todo mundo. Sim. E principalmente com essa empatia, com essa conexão que a gente tem de fazer o melhor para o cliente. E vou te falar, velho, a gente faz o básico bem feito, não é nada fora do comum, é simples e é o básico bem feito, cara. Hoje em dia, muita gente precisa entender que você fazer o básico e fazer ele bem feito, você já vai estar na frente de um monte de gente, cara. Sabe? É complicado. E não ficar gourmetizando também, coisa que não tem que gourmetizar, né? Né? Não precisa. Enfeitando o pavão de novo, porque o pavão já é enfeitado. No mercado da tatu rola isso, mas não só no mercado da tatu, em vários mercados, cara, rola isso. Nem o básico a galera consegue fazer direito. Sim. Fazer um básico bem feito ali é difícil. Manter é difícil isso. Manter, né? Você fazer uma disrupção, uma inovação é fácil fazer. Agora, fazer todo dia ali bem trabalhado. E aí é onde entra, acho que a essência da sua marca e o treinamento para as pessoas que trabalham com você estarem alinhados com isso, né? Treinamento, seleção, tudo mais, né? Sim. Por isso que hoje funciona muito bem lá no estúdio o nosso
plano de carreira com os aprendizes, porque eles ficam 1 ano trabalhando com a gente, trabalhando assim, aprendendo com a gente, não trabalhando. E aprendendo a ser tatuador, mas lá dentro do nosso ambiente. Então, aprendendo a ser tatuador daquela maneira, com todos aqueles atributos ali, para deixar o cara completo. E aprendendo a ser um ser humano ali dentro também, né? Por isso que, tipo, cara, é 20% que chega no final, cara. É até menos. É que a gente tá nessa marca, mano. Mas... Se considerar a vírgula, arredonda para 20, né? Se considerar, vira 18 e pouco, 19. Então, 20% conseguem chegar no final e se tornarem tatuadores do estúdio. Hoje a gente está montando a franquia Kutai, que já vai ser... Essa vai ser já mais um produto ainda um terceiro produto intermediário entre o leilão e a tatuagem personalizada, né? Inclusive, você está falando do que as pessoas, né, de fora vêm e começam a analisar a organização, né, que é um pouco inesperada dentro do estúdio. Eu lembro que a gente teve uma reunião que a gente fez com um rapaz que era de formatadora, né, de franquias, para dar um suporte, para dar a opinião dele. E eu tive que sair até antes da reunião, né, vocês ficaram um tempão ainda conversando, e no dia seguinte ele me ligou para agradecer a oportunidade de estar lá. E a primeira coisa que ele falou, cara... Eu achei estranho, porque não parecia um estúdio. Deu pra ver que era um estúdio, tinha tatuagem, tinha tatuadores dentro, mas era uma organização, era uma empresa. Então ele falou assim, eu fiquei muito surpreso. Aí ele falou, olha, eu não sou desse ramo, é comum isso? Eu falei, não, cara, não é comum. Esse é o problema, né? Esse é o ponto do diferencial dos caras. É um estúdio de tatuagem, mas é um empreendimento, é um negócio. Tem essa organização, né? Porque exatamente. No mercado em si, os tatuadores em si não tem isso, né? Então, por isso que eu não consigo trabalhar muito bem com eles. E eu tive que formar a nossa própria mão de obra. Sim. E aí sim a gente voa junto. Cada um voa da sua maneira. Lá a gente voa desse jeito aí. Muito bom. Excelente. Cara, se deixar a gente fala vai longe, até amanhã, né? Mas acho que a gente tá encerrando aqui, chegando perto do finalzinho aí. Tem alguma coisa que você quer comentar mais aí? Velho, é difícil, tem muita coisa. Muitas coisas, né? Acho que em toda conversa, todo bate-papo, tudo onde eu participei, eu tento tirar alguma lição, alguma essência das coisas, né, cara? Eu acho que aqui a gente consegue passar a disciplina, o comprometimento e a responsabilidade, e você só vai conseguir ter isso se você realmente faz sentido o que você está fazendo, se você gosta do que você faz. E se você não gosta, sempre é tempo de você conseguir ir atrás de alguma coisa que você gosta. Eu tenho alunos de 60 anos de idade fazendo curso e se realizando, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Acho que fazer o básico bem feito é uma premissa muito boa de você ter instalado aí na sua cabeça. Que o básico para mim numa empresa é ter um bom atendimento, uma boa organização, um bom relacionamento com seus funcionários e pessoas que trabalham lá para você. Tem muito mais coisa, né? Mas acho que sei lá, acho que tem muita lição, né, que a gente falou aqui, é difícil resumir. Resumir muita coisa. E uma coisa muito, muito, muito foda pra mim, que eu gosto de passar pra galera, é a família, cara. Acho que eu sou um cara muito família. Se vier alguém falando pra mim, eu tô pensando em me separar, eu falo, não faz isso não, peraí, volta aqui, vamos arrumar. Porque, claro que não é que existe certo ou errado, mas eu acho que a família traz pra gente muita base. Você, quando se torna pai, você tem que ser uma pessoa melhor para poder dar um bom exemplo. Então, acho que considerar isso... eu vejo muitas pessoas reclamando das esposas. Você vê os velhos aí reclamando das esposas, não sei o quê. Mas eu penso, cara, eu também era assim porque eu não sabia lidar, eu não sabia fazer. Hoje eu aprendi muito a me relacionar. E depois de 25 anos eu sou o cara mais apaixonado do mundo por ela, e é difícil de você ver isso, e eu não consigo surfar essa onda dessa galera que reclama, que tá lá no bar bebendo. E graças à força da Fabiana, da minha esposa, a força feminina, né, que existe essa sensibilidade,
a gente conseguiu alcançar grandes objetivos, cara, um sucesso legal, assim, como pessoa e como empresa. Então, muitas vezes eu desprezei no começo eu não entendia essa força. Não entendia isso, e quando eu entendi, a coisa fluiu melhor, porque você passa a confiar, né, naquilo. Então, acho que isso daí também é um recado muito legal, assim, pra galera que tem a esposa dentro de casa e você vai ver, ou ao contrário, né, a esposa tem o marido, Isso. você vai ver que realmente isso daí, botar ali para os dois trabalhar junto, não trabalhar no trabalho, enfim, os dois fazer alguma coisa juntos em prol de um objetivo só, Ganha vocês força. vão Né? ganhar muita força, cara, é muito foda isso daí, velho. Muito bom, hein, cara. Porra. Agora, isso é o encerramento. Isso eu perdi a grande chance de só fazer isso aqui, ó. Obrigado. E acabar. Mas eu vou aproveitar já que eu estraguei tudo esse final. E agradecer de novo. Cara, eu tô usando o podcast como uma coisa muito pessoal. Eu falo que as cores, as essências, tudo tem um pedaço de cada pessoa que tá vindo, porque tem mesmo, né? Não tô inventando. E eu tenho muito essa gratidão dentro de mim, porque eu consigo hoje ter essa consciência, né, de que onde a gente chega tem um pedacinho, né, de cada pessoa. No seu caso tem um pedação, né? Então agradecer tudo que você já contribuiu aqui para mim, para a empresa e para o podcast, né, de maneira direta ou indireta. E aí, por fim, agradecer o seu tempo, que é preciosíssimo, e você veio, na hora que eu te chamei, você quase que falou assim, viado, você me chamou antes, né? Eu estava disponível, né? Não é assim que funciona. Muito legal e obrigado mesmo, cara. Obrigado, eu que agradeço, de verdade, mano. Pra mim, você pode contar comigo sempre, velho. Eu que agradeço. Pra mim é sempre uma honra inenarrável estar perto de você, meu velho. De vocês, da sua empresa. Da hora, cara. Valeu, Sadam. Obrigado a você.